Esses últimos dias eu li um mangá e assisti dois animes que eu adoraria falar aqui com vocês sobre. Quadrozinho de recomendações. Na verdade, é só eu falando coisa no foda-se e fingindo, disfarçando de recomendação. A gente vai começar a dar mais. Com menos coisas pra se dizer sobre, até com mais coisas pra se dizer sobre. A gente vai falar hoje de Angel's Egg. A gente vai falar de Gunbuster e a gente vai falar do mangá, ou webtoon, como você preferir, de Real Life. O primeiro deles é Angel's Egg, ou Tenshi no Tamago, como você preferir, se você for um weeb ou uma pessoa normal. De 1985, eu não sei se ele é um filme que foi direto pro cinema ou se ele é um OVA. Eu creio que ele é um filme que foi direto pro cinema, mas eu posso estar errado, eu devia ter pesquisado isso antes de começar o vídeo, pau no meu cu. De um jeito ou de outro, ele é longo o suficiente pra ser considerado um longa-metragem, ele é tipo 50 e tantos minutos. E eu fui assistir esse anime sem saber absolutamente nada sobre ele, tipo, eu não sabia nem, eu não tinha visto nem imagens dele, porque eu queria assistir Gunbuster, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, então não vou entrar mais em detalhes. Daí eu fui no lugar onde eu geralmente procuro animes, principalmente animes mais antigos, que é um site de torrenting. Talvez eu deixe o link na descrição ou nos comentários, eu não sei se isso vai me dar problema com o YouTube. Enfim, aprenda a piratear as coisas. Crunchyroll não é ruim, mas ele poderia ser muito melhor, e o catálogo deixa muito a desejar. Fui nesse site, pesquisei por Gunbuster, e eu vi lá meio que um packzão. Sabe quando você... Nossa, eu tô com medo das pessoas assistirem isso e não se relacionarem porque elas são jovens demais. Eu espero que não. Mas sabe quando você ia na barraquinha de DVD da esquina, onde você via um DVD que era tipo 5 filmes de desenho que eles não tinham nada a ver um com o outro, em que o cara só jogou no Nero, colocou todos eles junto num menuzinho fudido lá, e você da Play assistiu os 5 filmes e ficava feliz a manhã inteira no seu sábado? Mais ou menos isso. O Kangaroo fez um pack de vários animes, vários filmes e OVAs de anime dos anos 80. E tinha muita coisa lá que eu achava que eu já tinha interesse, já queria assistir, ou que eu só tinha ouvido falar, era muito interessante. Parecia ser muito interessante, no caso. Falei, bom, beleza, vou baixar esse pack aqui, vai ser uns 20 GB e tal. Tava tudo ou em 1080, ou 720 e tal. Vem com. Eram rips de Blu-ray, então eles vinham com extras. De novo, vou ver se eu consigo deixar o link em algum lugar do post, seja na descrição ou nos comentários. Eu não sei se isso vai me dar problema com o YouTube. Se me der, não vai ter como. Procurem por aí. Enfim. Um desses OVAs barra filmes que estavam no pack era Angel's Egg. Então, como eu fui assistindo os animes pela ordem, que eles estão ordenados na pasta por ordem de lançamento. Então eu vi o primeiro filme do Space Pirate Cobra, o primeiro filme do Gogo 13, tem o OVA do Bean Bandit, do Guns Beat Cats, que é um OVA muito foda. Alguns eu assisti fora da ordem, mas eu tô tentando seguir a ordem e tal, até que eventualmente eu cheguei no Angel's Egg. Eu tava sem muito o que fazer na noite, eu falei, pô, beleza, tá uma hora perfeita pra eu sentar e assistir alguma coisa, vou assistir esse filme aqui. De novo, ele eu acho que a experiência é melhor se você for sem não saber nada. Porém, saber coisas sobre esse anime não ajuda muito, eu acho. Eu acho que ele é muito mais legal se você não ver coisas sobre ele, mas você ouvir alguém falar pra você, ou você ler sobre, não chega a ser tanto um problema. Porque esse é um anime que ele é pura e essencialmente vibes. De história ele tem muito pouco. Ele é um anime que na maior parte do tempo ele não tem diálogos. Eu acho que se um terço do filme tiver diálogo é muito já. Eu acho que é menos do que isso. E ele é o que as pessoas normes chamariam de Dorgas Manolo, porque ele meio que não faz muito sentido, ele é muito expressionismo, sabe? Umas paradas meio absurdas, assim, e ele não te explica nada. Ele dá a entender que ele é metáforas e alusões a coisas. Que eu vou deixar pra fazer uma mini sessão de spoilers, que tal? Que daí não atrapalha quem ainda não assistiu e quer ter a experiência. Mas enfim.
De novo, história não é necessariamente o ponto forte desse anime, e isso fica bem claro quando, em entrevistas com o diretor barra escritor do anime, acho que é Mamoru Yoshi, o nome do cara, onde ele fala que o real significado desse filme é algo extremamente pessoal pra ele, e ele não pretende revelar isso. O bagulho de 86 vai fazer 40 anos ano que vem, então acho que se ele quisesse revelar o verdadeiro significado do filme, ele já teria feito isso. Esse parece ser... Depois, quando eu assisti, eu fui pesquisar sobre e etc. Ele parece ser um daqueles clássicos cult da galera mais cabeçuda. E faz sentido pra caralho quando você assiste e você fala, tá, esse é um clássico cult da galera cabeçuda dos animes. É um anime extremamente bonito. Ele não é necessariamente bem animado. Ele não é aquele tipo de anime que você vai ver um monte de in-betweens entre os keyframes, que ele vai ter, sabe, tipo, várias coisas na tela e técnicas de animações novas e diferenciadas e revolucionárias pra 1985. Ele é, de novo, ele é um anime muito das vibes. Então, você vai ver cenários bem detalhadinhos, muito bem pintados, com uma composição de cores muito foda, que vai te dar meio que uma sensação de vazio, vamos dizer assim. Eu achei isso muito engraçado, porque, de novo, ele é um anime onde não acontecem muitas coisas, acontecem bem poucas coisas, na verdade. Ele não tem muitos diálogos, ainda assim ele conseguiu me prender pra caralho. Eu não mexi no meu celular durante a experiência inteira. Eu tento não mexer no meu celular enquanto eu assisto coisas, porque eu acho uma sacanagem você fazer isso, mas tem horas onde, assim, sei lá, tipo, eu tô vendo One Piece e eu sei que não tá acontecendo nada de importante ali. Eu puxo meu celular pra, tipo, sabe, ficar de canto de olho ali assistindo e ver se as mensagens novas no Zap Zap e tal, e depois eu desligo e volto, né, que eu assisto coisas mexendo no celular o tempo todo, mas de vez em quando ali, sabe, tipo, você vê o celular vibrando, você vai checar o que é pra ver se nada é importante. Nesse eu não fiz isso em momento nenhum, apesar dele ser, tipo, extremamente lento e extremamente... Não, vazio não é a palavra certa que eu quero. Ele é parado. Acho que não tem um termo melhor. Ele é parado, tá ligado? Ele é paradão. O primeiro terço do filme é a menina, a personagem principal, ela não tem nome. Tem dois personagens nesse filme, que é a menina e o menino. O primeiro terço desse filme, ele é basicamente a menina passando por um campo, uma floresta, uma cidade, tipo, procurando comida, bebendo água e só andando por aí. Mas vou falar isso pela enésima vez aqui, as vibes desse anime é muito foda. Junto com a música, que é uma música, eu não sei se ela é necessariamente orquestrada ou se ela foi feita com sintetizadores muito bons, mas ela ajuda nessa vibe, nessa ambientação, e te dá, tipo, uma sensação meio de vazio, sabe, de isolação, de solidão, assim, porque é um mundo vazio, num geral. A menina, ela vai passando pelos lugares e você não vê animais, sabe? Não é nem, tipo, quando você vê alguns animes que ele quer te dar uma vibe meio de, tipo, medo. Uma vibe um pouquinho melancólica, assim, vamos dizer. E daí você vê, tipo, corujas passando, e às vezes um lobo, e ele olha pra personagem, assim, e os dois cruzam um olhar, e daí o lobo sai correndo. Tipo, não, nada. Você não vê peixes, você não vê, sabe? Você só vê plantas, a personagem e o vento empurrando essas plantas, tá ligado? E os cabelos da personagem, que é uma das coisas do anime, né? A animação do cabelo dela. Eu tô falando esse tempo todo aqui, mas o que é Angel's Egg em questão de roteiro? Basicamente, começa com uma cena que é um monte de coisas que você espera que vão ser explicadas depois, elas não são. Mas você vê algumas cenas assim meio desconexas. Tem o title card, escrito lá Tenshi no Tamago. Daí você vê uma menina, é uma criança, tipo, cara, se ela tem uns 10 anos no máximo, assim, é muito já. Totalmente branca, ela é branca de pele, ela é branca de cabelo. Ela acorda num lugar meio estranho, se ela tá numa cama de casal bem grande, assim. Debaixo dela tinha um ovo. Quando ela acorda, assim. Ela basicamente pega esse ovo, coloca debaixo do vestidinho dela, como se ela tivesse grávida, assim. E ela sai do lugar onde ela tá. Ela parte pra uma aventura. Daí, como eu falei, depois disso é ela andando por um campo, daí ela chega numa floresta, ela bebe água, e daí ela vê o reflexo dela no rio, e daí tem umas cenas meio psicodélicas, e daí ela chega numa cidade, e a cidade, ela, tipo, vazia também, ela não vê ninguém nessa cidade, ela tá meio que procurando por comida, aí ela paga pra comer um pote de geleia de morango, sabe, toda hora
com o ovo debaixo do vestido, assim, que é até um pouquinho engraçado. Tipo, eu não sei se isso era pra ser alguma analogia com gravidez, algumas pessoas acham que sim, mas como o autor não disse nada, né? A gente fica naquele será se. Até o momento onde, nessa cidade, ela encontra o menino. É até uma cena que é, tipo, ela é uma cena muito desconexa do resto do filme, onde aparecem alguns tanques de guerra meio que ultra tecnológicos, ultra futuristas, assim, laranja. Passa vários deles, assim, na rua enquanto a menina para e olha. Até que um deles para, o último deles, assim, para, desce o menino, que ele é um jovem de pele mais escura, cabelos brancos também, mas o que é muito interessante é que ele tem uma arma que parece uma cruz, e ele tem faixas nas mãos aqui, sabe? Enroladas em ambas as mãos, assim. A menina inicialmente tem medo dele, daí ela foge, mas depois os dois meio que fazem meio que uma amizade, assim, e daí, tipo, é onde começa a ter diálogo, né? Tipo, lá pelos 20 minutos, sabe? Tanto que essa parte onde os dois se encontram a primeira vez, ela não tem diálogo nenhum, é só, tipo, expressões faciais. E, de novo, é toda uma vibe. Eu não quero spoiler mais do que acontece a partir daqui, porque daí é onde eu acho que é interessante você descobrir o que acontece e tudo mais. Tem um diálogo que ele não é necessariamente expositivo, porque, de novo, ele não explica muita coisa, mas ele explica o suficiente pra você pelo menos entender o que está acontecendo de fato. Mas pro final do filme, é até difícil recomendar com descrição esse anime, porque ele é muito único, ele é muito diferente, ele é, tipo, algo pra você sentar e apreciar ele e, tipo, sabe, sentar e discutir com seus amigos, falar, tipo, pô, essa foi a minha interpretação, foi isso que entendi, pô, tem esse detalhe que você não reparou, tem esse detalhe aqui que eu reparei. Eu gosto de filmes assim, eu gosto de coisas assim em geral, eu não gosto quando é muito exagerado. Eu gosto de comparar esse anime com Len, Serial Experiments Len, a galera metida a cult do canal aí vai com certeza já saber que anime que é esse, que ele é um anime que também, ele não te explica muita coisa, ele deixa pra você entender muita coisa, pra sua própria interpretação, muita coisa, mas é muita coisa que fica pra sua interpretação, que daí é o que me incomoda. E daí eu acho que é algo meio preguiçoso. Você faz um monte de coisa e nada é necessariamente explicado, nada necessariamente você sabe se é real ou não, e daí você fica tipo, tá, eu posso tirar a minha interpretação disso, eu posso discutir com outras pessoas e ver a interpretação delas, mas se no fim das contas você vai meter 12 episódios onde nada acontece, nada é concreto, nada é, tipo, tangível de fato, até que ponto você não tá só desenhando qualquer porra, tá ligado? E jogando na minha cara, esperando que eu ache um significado por trás. Pessoas odeiam a minha opinião sobre Len, mas infelizmente essa é a minha opinião. Eu não acho Len ruim, eu achei legal. De novo, a atmosfera dele, a animação, o estilo de arte, é tudo muito foda. Mas a galera meio que dá uma punhetada pra Len como se ele fosse mais do que eu acho que ele realmente é. E, na minha opinião, ele é só um pouquinho preguiçoso mesmo. Ele poderia. Se ele tinha uma mensagem ali, coisas que ele queria que o espectador absorvesse, pensasse por conta própria, ele poderia ter feito um trabalho um pouco melhor disso. Enfim, voltando pra Angel's Egg, eu comparo com Len exatamente por causa disso, porque são dois animes onde você. You're up to your devices, pra usar um termo em inglês aqui, ser meio pedante. Você meio que tá por conta própria pra interpretar aquela obra, mas pelo fato dele só ter 50 minutos e o escopo de coisas que você tem que interpretar é muito menor, porque sabe, tipo, Len ainda tem diálogo pra caralho, que é alguma coisa que esse anime não tem, por exemplo. É mais fácil da sua imaginação florescer, é mais fácil de você discutir isso com outras pessoas, então eu acho ele um anime extremamente interessante. Eu prefiro animes que eles são interessantes a animes que são bons sem ser interessantes, porque vamos usar um outro exemplo de comparação aqui. Yuru Camp. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo isso aqui também já conhecem ou assistiram Yuru Camp. Eu assisti com os meus amigos, foi legal pra caralho. Ele é um anime bonitinho, ele é bem feito, bem produzido, ele é fofinho e tal. Mas, cara, sinceramente, eu não levei nada de Yuru Camp pra vida, sabe? Vamos botar aqui do terceirão para a vida. Porque, de novo, apesar dele ser bom, ele não é necessariamente interessante. Ele é um anime de Slice of Life qualquer, ele tem a temática dele de acampamento pra diferenciar ele de outros Slice of Life e tal.
Eu não lembro nem o nome dos personagens. Eu lembro que a de cabelo rosa é a Nadeshiko, porque a gente tem um emoji dela no servidor de Discord da minha panelinha de amigos. E o nome da outra o apelido da outra é Shimarin, porque a gente chama um desses amigos dessa panela de Shimarin do Tarumã. Então, tipo, mas eu, cara, tipo, eu lembro de muito pouco que aconteceu. Eu não lembro nada dos outros personagens, tirando essas duas. Eu lembro da abertura, porque. E daí, de novo, por ser algo mais interessante. A progressão de acorde do baixo daquela. Não sei se só da música inteira ou se é só do baixo, porque eu não sou o melhor dessas coisas. Eu estou estudando, inclusive, teoria musical. Mas como eu toco baixo, pra mim é mais fácil discernir as coisas no baixo. A linha de baixo é a mesma progressão de acorde da ABC dos Jackson's 5. Então, tipo, sabe? Coisinhas assim que aumentam a interessância do negócio, que não necessariamente interferem na qualidade. E comparado, de novo, com o Angel's Egg, eu não acho que ele é bom no nível de Yuru Camp, mas ele é muito mais interessante. Ele é um anime que eu vou pensar por muito mais tempo, que eu vou comentar sobre ele com outras pessoas muito mais. Eu, no geral, prefiro animes assim. Tipo, eu prefiro um anime de 6 de 10 que eu tenho que comentar com outras pessoas do que um anime que ele é um 7, 8, que ele não tem muito a ser dito, na real. Mais pro final do vídeo, sessão de spoilers do Angel's Egg pra quem já assistiu, ou depois que você terminar esse vídeo quiser assistir e voltar pelo vídeo, vai ser muito falando que você vai me dar 2 views, mas vai ficar pro final do vídeo junto com o resto. O segundo anime que eu queria falar sobre é parte daquele pack do torrentão que eu comentei mais cedo. Ele é o Topu no Nerae Gunbuster. Acho que eu acho que é esse o título em japonês. Assim, todo mundo chama só de Gunbuster, mas é Aim for the Top Gunbuster. Que ele é o primeiro grande projeto da Gainax. Ele é o primeiro grande projeto de Hideaki Anno. E se você conhece esses dois nomes, você já sabe pra onde isso vai. Mas se você não conhece, a Gainax é produtora de animes extremamente famosos, como Evangelion. Acho que é o maior anime deles, Gurren Lagann, Furikuri. E é pra onde toda a staff clássica desse estúdio foi pra Trigger. Não toda, mas a maior parte da galera da Gainax, principalmente que produziu esses animes mais recentes, tipo Furikuri, tipo Gurren Lagann, eles foram pra Trigger. Até porque você nota que o estilo de arte é muito parecido e tudo mais. E Hideaki Anno, ele é o diretor / escritor de Neon Genesis Evangelion. Eu sempre ouvi falar muito de Gunbuster, especialmente, sabe, tipo, em revistas de anime de antigamente, fóruns, blogs, etc. Sempre ouvi falar muito de Gunbuster justamente por essa conexão com o Evangelion, sabe? De tipo, pô, é o primeiro anime do Hideaki Anno, é um anime que o Hideaki Anno lutou pelos direitos dele com a Gainax, quando ele saiu da Gainax lá por 2012, alguma porra assim, porque é um bagulho que é importante pra ele, e ele foi um anime importante pra época. Ele foi um OVA direct to video, ele saiu direto em VHS, então ele não passou na TV e tal. Ele só tem 6 episódios também. E parece que, tipo, pelo que dá a entender, no final do quarto episódio, os episódios 5 e 6, eles tinham sido aprovados de última hora, assim. Então, tipo, o episódio 4, ele é meio que um final, mas aí você tem mais finais depois dele, sabe? Tipo, o 5 já é um outro final e o 6 é um último final. É até engraçado. Então, eu sempre tive essa curiosidade, eu acho Mecha, tem uma estante aqui cheia de Gunpla. Eu gosto muito da estética mecha japonesa. Detesto quando as pessoas vêm e falam: eu odeio anime de mecha porque eu não gosto de robô gigante, pá, tipo, velho. Ou o contrário, né? Ou quando a pessoa vem e fala: não, porque esse anime de mecha é diferente porque aqui o foco não é o robô gigante, entendeu? O foco é as relações interpessoais. Toda fodendo anime de mecha é isso, mas enfim. Eu nem considero o mecha um gênero, eu considero o mecha meio que uma tag, um saborzinho, um flavor dali, porque tudo bem, você tem animes de mecha onde o foco é o mecha, sei lá, um Gundam Build Fighters da vida. Acho que aquele Majin Bone, se eu não me engano, é assim também. Mas os bons animes de mecha que a galera fala, Evangelion, Gurren Lagann, sabe, Code Geass, que até onde eu sei no original nem tem robô gigante, é coisa do anime. Geralmente, tipo, o robô, ele tá lá como um plot device, Gundam mesmo. Acho que de todos os Gundams que eu vi, que foi a Saga de 79, o Wing, o Witch from Mercury e o de Gundam. É só o de Gundam onde o robô e a batalha de robô é, tipo, a coisa importante ali, sabe? O resto, ele é meio que, tipo, uma ferramenta inteira pra outras coisas e, obviamente, pra vender brinquedo. A gente não tá enganando ninguém aqui. O foco é sempre nessas relações interpessoais ou sabe, tipo, discutir
sobre guerra, sobre sociedade, não sei, depressão, que nem no Evangelion, ou no Gurren Lagann, ou no Gunbuster. Porque quando me falaram que ele era meio que um protótipo pra Evangelion, eu não tava esperando que era nessa parte de a mensagem dele e o que ele quer dizer. Não vou mentir, eu acho que nesse sentido de, tipo, sei lá, roteiro barra mensagem, sabe, tipo, filosofia, etc. Ele é mais ou menos. Ele não é grandes coisas assim. Até porque, de novo, são 6 episódios de 25 minutos cada. Então não tem como você, sabe, fazer grandes coisas aqui. É como se você assistisse um filme de 3 horas, onde a primeira hora é sabe, menininha de colégio saindo na porrada com um robô. Mas ele tenta e eu aprecio ele ter tentado isso. E pelo que eu entendo, de novo, eu não sou um grande conhecedor de anime de mecha, eu só gosto, eu sou interessado, eu estou começando a me aprofundar mais nesse buffet de animes mais antigos de mecha recentemente. Obviamente, eu vi. Evangelion foi o primeiro anime que eu baixei da internet em RMVB lá em 2007, tá ligado? Mas outros eu só tô começando a assistir recentemente. Recentemente tem várias aspas, né? Tipo, 10 anos, mas como eu assisto poucos animes, eu não sou de assistir, sabe? Tipo, anime todo dia, assistir anime pra caralho. Eu não tenho 950 animes na minha lista de My Anime List. E eu tenho que dividir esse espaço com outros animes também que eu tenho interesse de ver. Então, até onde me consta, pode ser que eu esteja errado, mas Gunbuster, ele meio que foi... Não necessariamente revolucionário, mas ele foi influente por causa disso. Ele falou sobre coisas que, tipo, até tinha sido, sabe? O Gundam já tinha falado de algumas dessas coisas, mas ele trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo jeito de abordar esses assuntos. Mas o que é Gunbuster? Você tem a personagem principal, a Noriko, e a outra personagem que eu esqueci o nome dela, tomei no meu cu, eu devia ter anotado. Tem essas duas personagens que elas são as duas protagonistas do anime, que elas estão numa escola pra aprender a pilotar robôs gigantes. O primeiro episódio é extremamente bobinho. Tanto que eu assisti esse primeiro episódio, eu assisti o segundo episódio e falei, nossa, meio bobinho, né? Não é o que eu tava esperando. Definitivamente não é o que eu tava esperando de um anime que é sempre tão bem falado, sempre tão bem discutido assim. Essa primeira impressão eu acho que me fudeu um pouco. Se eu soubesse o que ia vir depois, eu acho que a primeira impressão teria sido um pouco melhor. Porque ele realmente, de fato, ele me enganou. Eu achei que ia ser um anime bobinho. Porque o primeiro episódio ele é extremamente bobo. Você tem essas duas meninas na escola de robô gigante, e daí a personagem principal, ela é tipo, ela é muito boa em atividade física, mas ela é péssima pilotando o robô porque ela é meio tipo autistinha, ela tem TDAH, então ela não consegue pilotar as coisas porque é uma pilotagem, tipo, pra pilotar os robôs normais, né? Você meio que tem, tipo, dois trecos aqui do lado, onde você vai arrastando eles e tal, apertando vários botões aqui, num painel aqui do lado, de ambos os lados, né? Você tem dos dois lados e tal. Ela não consegue coordenar muito bem essas coisas, o que, vou ser bem sincero, eu me relaciono um pouquinho, às vezes eu me perco em algumas coisas, bem parecido com o dela. Então ela, apesar de ter essa aptidão física que, por algum motivo, é necessária pra pilotar esses robôs, eu não me pergunte por quê, eles só dizem que sim. Ela tem essa aptidão física, mas ela não tem aptidão mecânica, né? Aptidão tátil pra controlar essas coisas e coordenar com um monitor na frente dela e tudo mais. Então ela é meio que bulinada pelo resto da escola. Ela é, tipo, meio que a pior aluna da escola e tudo mais. Antes disso, tem a amiguinha dela, que é a mina que, tipo, todo mundo olha pra ela como se ela fosse a mais pica, assim, porque ela é meio que a mais pica mesmo, e ela é tipo meio que o Joe-sama do anime, enquanto a Noriko é bobinha, a amiga dela é a fodona e tudo mais, todo mundo é apaixonado por ela, sabe, tipo, é uma escola só de garotas, aparentemente. Você tá vendo que as tropes, tá ligado? Meio que tipo, é meio que um anime de esporte, é meio que sabe, meio que um slam dunk, assim, tirando que aqui os personagens, a dupla principal não se odeia, diferente de slam dunk. Então você tem essas duas personagens. Eis que chega um professor novo na escola, um treinador de pilotar robô gigante, e ele fala assim: é isso aí, seus cornos, desliga o balanceamento automático do robô aí e 50 voltas na quadra, com o robô gigante. Aí a Noriko tenta sair, ela não consegue, ela se ejeta do robô e tal, e daí ele fica puto, ele fala: não, ó, você, 50 voltas a pé. E daí ela vai e faz as 50 voltas a pé. E isso bota na cabeça dele que, caralho, ela tem o potencial pra pilotar o Gunbuster.
Aguarde e confira. E daí você descobre que este treinador, que ele tem uma muleta, assim, eles descobrem que esse treinador, esse técnico, ele era da frota espacial do pai da Noriko, que morreu há pouco tempo atrás, vítima de... Na espaçonave dele, lá, que era uma das maiores espaçonaves do mundo e tal, vítima de um ataque de uma raça alienígena que chegou do nada e, tipo, só matou a galera inteira e tal. Esse técnico, ele é um sobrevivente da frota porque o pai da Noriko salvou ela. E daí, tipo, meio que a missão da Noriko, ela queria ir pro espaço viver com o pai dela, porque ele tava muito pouco em casa por causa desse trabalho dele e tal. Depois que o pai dela morreu, a missão dela agora é ir pro espaço e, sabe, tipo, acabar com os alienígenas. Enquanto a missão desse técnico é também lidar com os alienígenas, porque mais tarde a gente fica sabendo que eles estão vindo com uma frota de bilhões pra acabar com a Terra. Então, nesse primeiro episódio, você tem esse núcleo de personagens principais, né? As duas meninas e o treinador formados. Dá a impressão de que vão ser personagens rasos, que vão ser personagens com tropes batidas, que a história vai ser uma trope bem batida também. O episódio termina com a segunda melhor menina do colégio ficando puta que a Noriko vai ser selecionada pra ir pro espaço, participar do programa espacial mundial lá pra lidar com os alienígenas e pilotar robô gigante. Porque ela acha que ela deveria ir, porque ela é a segunda melhor do colégio, junto com a guriazinha de cabelo azul que todo mundo ama. E a Noriko é a pior de todas, então ela não pode ir. E daí ela chama a Noriko pra uma luta de robô gigante, e daí ela dá um pau nela, fica lá, nossa, uns 30 minutos socando ela, não sei o que. Aí chega o técnico e fala: confie apenas em si mesmo, entendeu? E daí ela, tipo, dá um reversal lá, dá um wake up DP, dá um dive kick, ganhou. Acabou a luta ali. E daí o outro fica: não, beleza, você é mais forte que eu, tá ligado? Tipo, vocês não tem como me julgar por ter achado que esse anime ia ser bobo pelo primeiro episódio. O segundo episódio não melhora muito também. Elas vão pro espaço, encontram uma outra personagem lá que você acha que ela vai ser uma personagem principal, ela acaba não sendo, ela é mais um personagem de suporte, apesar dela aparecer bastante, que é uma das pilotas da União Soviética. Numa época onde a União Soviética ainda existia. Daí tem luta de robô gigante no espaço e tudo mais. Porém, a partir do episódio 3, as coisas vão ficando mais Evangelion, vamos dizer assim. Na verdade, o correto seria você dizer que Evangelion é Gunbuster, mas como eu sou um millennial fudido, Evangelion pra mim veio antes da minha vida. Eu entendi de onde veio, especialmente porque ambos são dirigidos pelo Hideaki Anno e um deles foi dirigido pelo Hideaki Anno depois de sair da depressão. Eles abordam temas parecidos de forma parecida, porque a personagem principal, ela passa por PTSD, e daí você tem ela, sabe, tipo, o arco dela tentando lidar com trauma, momentos do roteiro que são muito análogos a Evangelion. De novo, no caso seria o contrário, né? Evangelion é muito análogo a Gunbuster. Mas ele é um anime que ele amadurece o que ele tá dizendo pra você, a história que ele tá contando pra você, meio que de repente. Até porque, de novo, são 6 episódios. Eu consigo entender porque que a história não é grandes coisa. Até porque, principalmente porque vendo entrevistas com o produtor, o Hideaki Anno, a galera do storyboard e tal, meio que as ideias que eles tinham e que davam certo, eles incluíam. Foda-se o tempo pra fazer as ideias funcionar direito dentro. Eles tinham 4 OVAs no começo, depois expandiu pra 6. Dane-se, a gente vai incluir todas as ideias legais que a gente tiver aqui. Então ele fica muito Cluttered, ele é até, tipo, meio que o oposto do Angel's Egg que a gente tava falando, enquanto o Angel's Egg tem bastante coisa a dizer, mas ele diz muito pouco. O Gunbuster, ele te diz muito, ele fica, cara, em um episódio a pessoa encontra o amor da vida dela e esse amor da vida dela morre. Me desculpa os spoilers, é uma série de 6 episódios, você vai chegar lá muito rápido. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, de novo, foi o primeiro grande anime da Gainax, o primeiro grande projeto do Hideaki Anno. Eles não eram tão experientes assim com escrita, com direção, etc. O budget, ele eventualmente acabou no 6º OVA, a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. E ele é um anime, assim, ele leva a pseudociência dele muito a sério, sabe? Que é ao mesmo tempo legal quando você é nerdola que nem eu, mas é informação demais. Aprecio a tentativa, não acho o resultado incrível, mas eu ainda acho o todo da obra muito legal. Eu acho que ele é o famoso 7 de 10 que talvez entraria na minha lista de favoritos. Ele pode ser muito bobo no começo e ele pode não executar bem as ideias legais que ele tem mais pra frente,
por falta de tempo, falta de experiência, etc. Mas ele é muito esforçado, sabe? Você vê o esforço da galera ali. Ele é extremamente lindo, ele é outro anime muito lindo. Ele é aquele típico OVA dos anos 80 em estilo de arte, mas animações muito bonitas, tipo, a famosa cena da Noriko pulando corda e os peitos dela balançando. É fanservice, mas não tem como você não apreciar o quão bem animado o bagulho é, tá ligado? Porque não é anime moderno que é duas bazongas gigantes do tamanho da barriga da grávida de Taubaté e cada uma balança pra um lado, assim, e é meio bouncy, porque parece que os peitos são feitos de água. Não, é complicado dizer isso, mas é legal porque parece um movimento real. Ele é um anime com bastante fanservice, na verdade, parece que pra anime de mecha não era tão comum assim na época, não sei se isso é verdade, eu vi alguém falar sobre isso num fórum, mas não me incomoda de maneira nenhuma, me incomoda nesse primeiro episódio, mas depois aparece, tipo, sabe, aparece um peitinho, aparece as meninas tomando banho, não me incomoda, eu não achei, tipo, exagerado, forçado, nem estúpido, sabe, tipo, nojento, são meninas, elas têm, a única coisa que eu acho paia no questão de fanservice é o uniforme que as meninas vestem pra pilotar o robô, que ele é meio que um maiozinho assim, parece aqueles maiô de ginástica olímpica. Tirando isso, não vi muito problema com o fanservice não, apesar dele ter uma quantidade um pouquinho considerável pra 6 episódios, mas não me incomoda nem um pouco. Mas, de novo, ele é muito bonito, onde não está tendo uma animação do caralho, onde é uma cena mais parada, assim, de, tipo, o espaço, espaçonaves gigantes passando e tudo mais. Ele é, sabe, muito bem pintado, com várias detalhezinhas, assim. Toda a ambientação dele é muito foda, você consegue acreditar naquelas espaçonaves, você consegue acreditar naqueles cenários e tudo mais. A tecnologia me parece muito tangível, ele não é tipo de Gundam que entra no robô e aí tem um espaço dentro assim, e daí o robô leia os seus movimentos e tal. Toda a parte mecânica do negócio ali, ela me parece tangível até certo ponto, a gente vai falar disso na sessão de spoilers. Mas enfim, foi muito legal pra conhecer esse pedaço histórico tanto dos animes, quanto de animes de mecha, quanto da Gainax. Foi aqui que nasceu a famosa Gainax Pose, que é um boneco de braço cruzado, que é usado acho que o mais famoso pra galera mais jovem é Gurren Lagann, que o Simon sai do Lagann, e daí ele vem com os braços cruzados, assim, com a cabeça meio abaixada, putaço, assim. É daí que vem a tal da Gainax Pose, aparece em vários outros animes deles, é referenciado em vários outros animes fora da própria Gainax. A personagem principal, ela também é, tipo, sabe? Ela é clichêzona, mas eu tenho certeza que esse anime ajudou a propagar esse clichê mais pra frente. Muito interessante ver o Hideaki Anno começando com um grande projeto, mas você já vê o DNA dele ali na obra, sabe? As cenas de tensão são muito parecidas com o Evangelion. A trilha sonora, eu não sei se é do mesmo cara que fez a trilha sonora de Evangelion, mas ela me remeteu bastante a Evangelion. Cenas sabe, tipo, capitão dando ordens pra um exército, muito Evangelion também. Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito foda. Tipo, eu não diria que é tanto um protótipo pra Evangelion, eu diria que é mais uma base pra outros animes da Gainax, porque Gurren Lagann também é muito parecido com Gunbuster. Gurren Lagann, na real, me parece o Gunbuster feito pra Dude Bros, tá ligado? Pra Millennials Dude Bros, mais expandido e tudo mais, mas os temas são extremamente parecidos, algumas narrativas são muito parecidas, só que com a vantagem de que Gurren Lagann teve 27 episódios pra contar essa história, enquanto a Gunbuster teve só 6. Eu acho que aquele negócio de faca de dois gumes, né? Se Gunbuster tivesse sido uma série de TV com 12 episódios, ele provavelmente seria muito melhor nesse sentido de contar a história que ele queria contar, mas ele seria muito menos o espetáculo visual que ele é como um OVA. E eu ouvi gente falando que, tipo, pô, se você estivesse na época, os episódios saíam em duplas, então saíam um VHS pra cada episódio, e eles saíam de 2 em 2, então episódio 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6. E aí você meio que assistia eles como um especial de 2 partes, em vez de um anime de 6 episódios inteiro. O que fez sentido pra mim, quando eu li isso, eu falei, tá, beleza, ok, faz sentido. Ele realmente funciona melhor como duplas de episódios, em vez de 6 episódios corridos. Infelizmente, eu não nasci em 85. Em 86, perdão. Eu sou de 10 anos depois disso. Torrent nem existia na época onde esse anime saiu, então, tipo, é difícil pra mim necessariamente ligar os dois pontos pra forma como eu assisti, mas tô me ensinando pra caralho aqui pra falar. Achei muito foda, é o que eu quero dizer, tipo, eu achei muito foda ele
em alguns detalhezinhos, assim, ele não é grandes coisa, mas ele é muito foda no pacote completo, e ele é muito foda também como algo histórico. Das coisas de mecha, até, às vezes, até coisas fora de mecha que eu assisti, dá pra você ver pessoas que eram fãs de Gunbuster e colocaram no anime deles depois, sabe? Eu gosto de fazer esse trabalho histórico de conhecer obras principais, assim, obras definidoras de gênero e tudo mais, justamente porque daí você entende melhor de onde outras coisas vieram. Quando você entende que Naruto era o Masashi Kishimoto tentando muito fazer Hunter x Hunter, mas muito tentando fazer Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, você entende melhor de onde que Naruto surgiu. É isso, mas na sessão de spoilers. Agora, pra terceira obra que eu queria falar, dessa vez um mangá barra webtoon, que é Real Life. Real Life, ele é um webtoon de 2015, eu acho. E o webtoon, pra quem não sabe, ele é um mangá que ele é publicado digitalmente. Em vez dele ser páginas horizontais, assim, que nem um mangá que a gente tá acostumado a ler, ele é uma linha reta, porque você vai scrollando ele no site, ou scrollando ele no seu smartphone. Então ele tem meio que uma verticalidade. A página dele tipo, ela até é mais estreita do que uma página de mangá normal, mas ela se estende ela como se fosse uma fileira longa, uma página só, única, gigante, assim, que você vai scrollando. Caralho, eu desaprendi a falar. Até você terminar o capítulo. Tem versão física no Japão de Real Life, e eu não sei como é que uma versão física de um troço assim funciona. Nunca vi. Seria muito legal se alguma editora publicasse no Brasil, porque eu adoro Real Life, eu adoro Real Life, eu adoro Real Life. Eu tô muito feliz que eu posso finalmente falar disso aqui. Não que eu não pudesse antes, mas eu tomei a coragem. Eu deixei de ser preguiçoso pra falar de Real Life. Eu tô fazendo esse vídeo pra falar de Real Life. Porque eu li. Na verdade, eu primeiro assisti Real Life logo assim. Logo que o anime acabou. Acho que em 2015 ou 2016. Porque um amigo meu, um salve pro Pierre, você é um grande amigo pra mim. Eu sei que você tá assistindo isso. Você é um grande amigo pra mim e você é muito influente em várias coisas na minha vida. Mas essa foi, acho que, uma das melhores coisas que você me influenciou. Foi a assistir Real Life. Porque ele chegou pra mim assim, acabou o anime, né? Acabou a run de 3 episódios dele. Ele chegou pra mim e falou: ó, assisti esse anime aqui de Slice of Life. E eu achei muito foda a reviravolta que acontece no final. Beleza, vou assistir, né? E na época, eu não tinha assistido tantos Slice of Life de drama. Eu já tinha assistido vários Slice of Life, sabe, bobinho, tipo K-On!, Lucky Star, mas eu não tinha assistido muita coisa mais dramática, mais essas pessoas do dia a dia delas resolvendo os problemas delas. E eu acho que foi o Real Life que meio que me deu o pontapé inicial pra esse ser um dos meus gêneros favoritos, o gênero que eu chamo de jovem adolescente fudido resolvendo os problemas deles em conjunto com a galera. Então, o próprio Real Life, Sakamichi no Apollon, Anohana, Hibiki Euphonium, que é meu anime preferido hoje em dia, eu acho. Eu sempre fico entre ele e Nichijou, mas eu acho que é, tipo, tranquilamente Euphonium, até porque eu tenho 2 tatuagens de Euphonium, eu não sei se vocês conseguem ver, bonitinha, a porra da luz tá uma merda, mas eu tenho um Euphonium tatuado nesse braço. Semana passada eu tatuei um trompete aqui, quem assistiu Euphonium vai entender as tatuagens, mas enfim, foi um jeito meu de fazer tatuagem de anime sem tatuar a menininha de anime. Enfim, hoje em dia é um gênero que eu gosto pra caralho, o Slice of Life, entre várias aspas, mas ele é na verdade um anime de drama. Sangatsu no Lion também é meio isso, tipo, é o anime do jovem ou jovens passando por dificuldades e se apoiando uns nos outros pra resolver essas dificuldades. Eu gosto muito de anime assim. E Real Life, eu acho que foi o primeiro, eu não lembro se eu cheguei a assistir alguma coisa assim ou ler alguma coisa assim antes. De novo, eu era muito mais de assistir anime de ação, ou anime de Slice of Life bobinho, anime de comédia. Eu fui pegar mais drama, eu acho que principalmente a partir do Real Life. Então eu assisti quando acabou, acho que em 2016, e realmente, a reviravolta que acontece no último episódio, ali, a informação que é entregada pro leitor barra espectador no último episódio, é muito foda. E daí eu fiquei tipo, beleza, vai sair uma segunda temporada, né? E daí passaram os anos e nada, absolutamente nada. Eu sei que tem um especial barra filme, mas eu nunca assisti, eu não sei do que se trata, enfim. Eu sei que eu trabalhei numa época, entre 2017 e 2018, num call center, onde a gente tinha muito tempo ósseo, porque era um call center onde a gente recebia chamadas, em vez de fazer chamadas. Então, nesse tempo de ócio, como a gente não podia ficar conversando muito, apesar de a gente conversar pra caralho, atrapalhar as ligações dos outros, a gente não podia conversar muito pra não atrapalhar as ligações dos outros,
a gente acabava lendo muito. De novo, ver vídeo, assistir um anime, uma série, era complicado, primeiro porque podia atrapalhar na hora de você escutar quando a ligação chega, segundo que a galera do TI odiava que a gente gastava banda pra caralho, a gente se limitava a ler as coisas, e eu li muito nessa época, eu li não só mangá, mas eu li muito livro também, porra, tipo, eu li Clube da Luta, Katekyo Hitman Reborn, Frankenstein, I Shield 21, eu li muita coisa nessa época. Uma das coisas que eu decidi ler na época foi Real Life, porque eu lembrava que o anime era muito legal. Ele é um anime meio low budget, não vá assistir um anime esperando que ele é tão bem produzido e animado quanto um próprio Hibiki Euphonium, ele não é. Mas ele é bem charmosinho, ele é bem fiel à arte do mangá, eu acho. Ele tem algumas coisinhas, pequenos detalhezinhos adicionais que o mangá não tem, que eu acho que, sabe, dão um charme a mais pra ele também. Tipo, os encerramentos são todos uma música diferente, porque é o personagem escutando músicas no mini disc player dele. Isso é relevante, creia ou não, isso é relevante. E aí eu falei, pô, eu vou ler o mangá pra descobrir o que acontece depois daquele ponto em que o anime acaba. Eu lembro que eu li no meu trabalho, chorei no meu trabalho com o final, recomendei pra um amigo meu que estava no trabalho comigo, ele leu e ele chorou no trabalho também. Então, temos duas pessoas que choram no trabalho por causa de Real Life. Eu acho que se isso não é um atestado pro quão bom esse mangá é, talvez não seja interessante você ler. Deu saudadezinha dele, recentemente. Deu uma saudadezinha recentemente. E eu tava, tipo, durante meu trabalho atual, eu tava, tipo, pô, tô com um pouquinho de tempo aqui sobrando entre uma meeting e outra, o que eu posso fazer? Pô, não tem nada pra ver no YouTube. Eu posso ler um mangá. Real Life. Eu acho que eu estou num ponto da minha vida onde já passaram anos o suficiente pra eu ler Real Life de novo. Porque eu li isso de novo em 2018, no máximo. Foi entre 2017 e 2018. Faz quase 10 anos que eu não leio. Isso me dá uma dor, porque já, velho, faz quase 10 anos que eu li essa merda a primeira vez. Vou ler de novo. Eu estou em um outro ponto na minha vida. Eu quero ver como que essa história reflete em mim agora. Especialmente porque eu tô na idade mais ou menos do Kaizaki. Tô um ano mais velho do que o Kaizaki agora. Então vamos ver como é que. Vamos ver se essa história bate diferente agora. Vamos ver como é que essa história bate comigo sabendo dos spoilers, né? Não só a reviravolta que eu já sabia pelo anime, mas as coisas que acontecem além do anime. Como é que eu encaro elas dessa vez, agora que elas não são mais uma novidade. Eu ainda não terminei a leitura, eu tô bem próximo do final, acho que faltam 40 capítulos pra eu terminar. Mas, de novo, como eu já lembro do final e eu tô bem próximo do final, eu tava esperando pra terminar, mas eu falei, pô, se eu esperar, eu talvez não lembre muito bem do Angel's Egg e do Gunbuster pra falar deles no vídeo. Então eu vou fazer agora pra não perder o tempo, pra com a memória ainda fresca poder falar melhor desses animes e tudo mais. E eu aproveito e já falo de Real Life, que eu quero muito falar dele. Mas o que é Real Life? É uma história sobre um cara já adulto, ele tem 28 anos, o Kaizaki Arata, e ele é, pra todos os méritos, ele é um NEET, que é a pessoa que não é empregada, estudante, nem estagiária. Então, tipo, ele é basicamente uma pessoa que ele fica em casa o dia inteiro, não trampa. Ele é essa pessoa, tipo, você vê ele nos primeiros capítulos, sabe, tipo, fazendo entrevistas de emprego e falhando nelas, porque chega um ponto onde os entrevistadores olham o currículo dele e falam, tá, você demorou 2 anos pra começar a faculdade, e daí você terminou sua faculdade, foi direto para um emprego novo, 3 meses depois desse emprego novo você se demitiu. O que aconteceu aqui? E daí ele sempre trava nessas horas. Ele sempre, ou ele trava de travar, ou ele tenta responder bonito e ele começa a deslanchar pra baixo. Ele começa a se fuder nas entrevistas, basicamente. E daí ele não consegue mais um emprego, ele, por motivos que a gente vai entender melhor só depois, ele não consegue se relacionar bem com outras pessoas mais. Ele sai às vezes pra ir em barzinho com os amigos. Ele sai às vezes pra ir em barzinho com a galera da escola e ele finge que ele tem um emprego foda e que ele tem uma namorada e tudo mais. Ele quer parecer que ele tá bem na vida dele. O que é relatable, eu acho. Acho que ninguém quer chegar nas pessoas que não veem há mó tempo e falar, porra, eu tô na merda. Tá ligado? Eu tô fudido. Especialmente, tipo, se você é uma pessoa que, sabe, tá meio que passando dificuldade, tá sendo sustentado pelos pais e, sabe, vivendo de bicos por aí. Eu não acho, pessoalmente, que seja um problema você estar passando por problemas e você ter um emprego meio ruim e tá passando por dificuldades, mas a sociedade vê isso como um problema e isso é abordado no mangá, o que eu acho muito legal. Voltando de um desses encontros com os amigos dele, que ele basicamente mentiu pra todo mundo na situação da vida dele, chega um cara na rua e começa a jogar na cara dele todas essas coisas assim, uma pessoa que ele nem conhece. Ele fica, cara,
como é que você sabe tudo isso sobre mim? E daí ele chega e fala, esse outro cara fala que ele é de um projeto secreto chamado Real Life, que quer dar uma segunda chance para essas pessoas hikikomori, Nietzsche e tudo mais, que elas não conseguem fazer mais parte da sociedade com um programa de treinamento especial, secreto e tudo mais. Ele é meio que um selecionado específico para esse programa e tudo mais. Que consiste o projeto Real Life. Os participantes tomam uma droga, basicamente uma pílulazinha, que é meio que o símbolo do mangá, o logo do Real Life é escrito com uma letra meio Arial, assim, ele tem uma pílulazinha branca e azul em cima. Os participantes tomam essa pílula e um dia depois, tipo, algumas horas depois, ela volta com a aparência dela de quando ela tinha seus 15 para 17 anos. E daí a intenção do projeto é colocar essas pessoas na escola de volta para passar um ano lá, se redescobrirem como pessoa e como membro da sociedade, e daí conseguirem voltar pro mercado de trabalho. Daí elas conseguem indicar um emprego para ela baseado nas skills dela. Então é basicamente um plano para reintegrar hikikomoris na sociedade. Parece absurdamente loucura, e você tem que entrar nesse mangá com um pouquinho de suspensão de descrença pra algumas coisas. Se você ficar, sabe, tipo, tentando pensar em toda a logística de como isso funciona e na ciência de como isso funciona, a experiência vai ser horrível. Você tem que focar no que o mangá quer te dizer, que é essa parte de, sabe, relações interpessoais e como você é visto pela sociedade e como resolver os seus problemas, etc. É nisso que o mangá quer que você foque. Se você focar nos detalhes mínimos que o mangá não explica, e se ele tentasse explicar, eu tenho certeza que ele ia fazer um péssimo trabalho, não vai ser legal. Porque, de novo, ele é um mangá de slice of life / drama, e é isso que torna ele especial. Não é a parte de ficção científica, pseudociência e tal. O protagonista aceita, e daí ele é transferido pra uma escola no terceiro ano pra conviver com jovens e, de novo, se redescobrir como pessoa, se redescobrir como membro da sociedade e resolver com ele mesmo e talvez com essas crianças que ele tá. Esses adolescentes que ele tá convivendo agora, pra basicamente voltar a ser um membro funcional da sociedade, não alguém que passa a maior parte do dia em casa, na cama, sem fazer nada, sem estudar, sem trabalhar e etc. E ele é um mangá que ele começa bem simples. Artisticamente, ele não é grandes coisas. Eu acho que ele é o padrão pra uma webtoon. Ele não é extremamente bem detalhado e tudo mais. Ele é uma arte bem simples. A maior parte do tempo, na verdade, são espaços em branco dentro do webtoon, que é bem comum para webtoons, na verdade, é um dos motivos pelo qual eu não costumo ler muito webtoon. Eu acho o formato meio paia, mas tipo, sabe, vários espaços em branco com talvez alguns detalhes no fundo, tipo um glitter assim e tal, uns brilhinhos, e os balões de fala e tudo mais. Mas ele tem uma arte charmosinha, sabe? Competentezinha. Ela vai melhorando conforme o mangá vai passando. Mas o principal dele que é, de novo, a dinâmica entre os personagens. Os personagens em si são todos uns amores. Você tem, além do Arata e do... esqueci o nome do agente dele do Real Life. Por algum motivo fugiu o nome dele da minha cabeça. Eu sei o nome dele, enfim. Os outros estudantes ali, você tem o Noyaan, que é a menininha feliz da galera. Você tem o Oga, que ele é meio que, tipo, ele é bonitinho, ele é loirinho, ele tem a orelha furada com brinco e tal. Só que ele, na real, ele é um bobão e ele é, tipo, muito esforçado nos estudos. Ele é meio que o cara nerdola, só que ele não transparece ser um nerdola. Então tem essa quebra de expectativa. O Gap Moe, como a galera fala, extremamente inocente também. Você tem a Kanyurena, que é meio que a boneca de tsundere do grupinho, que ela gera a maior parte dos problemas do mangá. Tem pessoas que detestam a Arena. Eu gosto bastante da personagem, porque apesar dela ser uma adolescente chata, insuportável, ela ainda é escrita de uma maneira muito madura pra isso. A personagem em si, ela não é madura, ela claramente não é madura, ela é claramente uma adolescente chata, uma adolescente mimada, mas o jeito que ela é escrita é de uma maneira madura. E isso faz uma diferença enorme. Aí você tem, tipo, a amiga da Arena do clube de vôlei, você tem os amigos da Arena, e acho que é meio que esse o grupo de personagens principais. Tipo, tem personagens bem secundários, assim, que é a professora dele, você tem o cientista lá do laboratório do Real Life e tudo mais. São personagens que meio que não importam no grande esquema das coisas. A professora um pouco mais, a professora é legal, mas ela aparece muito pouco. O foco é esse grupinho de personagens e a
segunda protagonista da história, que é a Hishino Chizuru, que ela é uma menina também extremamente nerdola, extremamente inteligente e tudo mais, mas ela é extremamente antissocial. Ela não tem exatamente vergonha de falar com os outros, ela não é uma Hitoribochi, ela não é uma Hitoribochi, ela não é uma Hitoribochi, ela é antissocial de um jeito mais absurdamente lógico. Ela não entende como se relacionar com os outros e quando ela tenta, ela só faz merda. Então, tipo, ela acaba falando coisas na cara das pessoas que as pessoas não gostariam de ouvir, sabe? Sendo mal educada sem a intenção e não de um jeito, tipo, mandão mimado, tsundere, que nem arena. Ela fala meio que com a cara séria, ela não entende quando os outros estão sendo otários com ela e tudo mais, e isso gera muitos problemas pra ela. Então você tem a dinâmica desses dois personagens, o Arata, que ele é uma pessoa muito sociável, ele é uma pessoa muito amigável, mas com uma cicatriz profunda nele ali, que vai ser explicada, expandida e resolvida ao longo do mangá, que tem por volta de 200 capítulos. E você tem a Chizuru, que ela é uma porta, basicamente, socialmente, apesar de ser muito inteligente, essa inteligência, essa lógica dela acaba atrapalhando ela na vida dela. Então, assim, é um anime que ele vai ter conflitos entre personagens e os personagens tentando resolver esses conflitos, porque afinal de contas, a ideia do projeto Real Life é que o Hikikomori deixe de ser um Hikikomori, então ele precisa, sabe, lidar com os problemas dele. E, de novo, essa parte, quando você para pra pensar nesses detalhes, ele fica meio bobo, mas se você liga sua suspensão de descrença ali, é uma obra muito linda. A mensagem que ela quer passar, o jeito que ela passa essa mensagem é muito legal, é muito interessante, é muito, de novo, maduro, porque se o drama é escrito de uma forma não madura, tipo no próprio Gunbuster, vamos colocar lá, os temas que o Gunbuster quer falar em alguns momentos, tipo PTSD, medo de perder pessoas importantes pra você, por decisões que você tem que tomar pelo bem maior e tudo mais, são temas que são sérios, mas eles não são abordados da forma mais madura possível no Gunbuster, na minha opinião. Com o Real Life já é o contrário. Ele é, sabe, tipo, lentinho, baby steps, os personagens são bem humanos e tudo mais. Você tem momentos onde eles dão uma exagerada pra cima ou pra baixo de tipo, esse personagem tá parecendo um personagem, ele não está mais parecendo uma pessoa, mas são raros, na minha opinião. Todos os personagens principais, eles passam por esse ritual de se resolverem pessoalmente e se resolverem entre os outros, porque tem todo aquele negócio do que Evangelion aborda do dilema do ouriço, que as pessoas, elas não querem, elas tentam se aproximar, mas os problemas pessoais delas acabam fazendo elas se afastarem umas das outras. É muito do que Real Life é sobre. São esses 5 a 6 adolescentes se resolvendo entre si e tudo mais. É bem bonitinho, é bem fofinho, de novo, bem escrito. Eu não quero contar muito mais sobre, de novo, pra não dar spoiler. Eu acho que esse aqui é outro anime que se beneficia muito de você ir sem saber muito sobre ele. A premissa inicial não tem problema você saber, eu acho, mas as coisas que vão acontecendo depois disso, é legal você ir sem a ideia do que vai acontecer, pra você ser pego pela surpresa e ser enganchado pela obra. Eu acho que dá pra dizer que Real Life é um dos meus mangás preferidos. Provavelmente é. Eu ainda não terminei nessa segunda leitura, mas por enquanto está comprovado que ele é um dos meus mangás preferidos e que ele é tudo aquilo que eu lembrava realmente. Eu acho que ainda mais agora que, de novo, estou na idade, já um pouco mais da idade do Arata, então eu consigo me relacionar melhor com muito do que ele passou e do que ele passa. Os adolescentes são todos uns fofos, eu queria ser pai de todos eles. Ele é bem engraçadinho também, tem muitos momentos onde eu tava lendo enquanto eu tava em reunião no trabalho, porque eu deveria estar na reunião, mas eu não sou necessário na reunião, e daí eu começo a ler assim, e daí vem uma parada engraçada, eu tenho que, tipo... Tá ligado? Porque eu não quero começar a rir do nada no meio da reunião e mostrar que eu não tô prestando atenção. Eu acho que ele vale muito a pena por todos esses aspectos, sabe? Da parte de Slice of Life dele, meio comedinho e tal. Você passar um tempo gostosinho, com aquela pirralhada toda que, sabe? Ainda tem muito chão pela frente, mas acha que o que tá acontecendo ali com eles é uma emergência, um problema e tal. E dessa parte também deles se resolvendo entre eles, e o próprio Arata crescendo como pessoa graças a esses adolescentes e tudo mais. O anime, se eu não me engano, acaba no capítulo 100 do mangá. Então
Então, se você quiser assistir o anime e daí pegar o mangá ali pelo capítulo 90 pra continuar de onde o anime parou, é uma boa, não é descartável essa opção. E daí no todo são acho que 210 capítulos, 210 e poucos capítulos, eu não sei exatamente quantos. Eu tô no 270, no 170 agora, então tô bem perto do final, eu já sei o que acontece, então não estou necessariamente com expectativas. Eu fico feliz que eu lembro bastante do mangá até. E é isso. Então, a gente vai pra sessão de spoiler. Se você não quiser ver a sessão de spoiler, e eu recomendo muito que você não veja a sessão de spoiler de nenhum desses animes que eu falei aqui. Caso você não tenha visto eles antes, assista. De novo, o Real Life, beleza, vai levar mais um tempinho pra você ler, porque são 200 capítulos e tudo mais, apesar de serem capítulos meio curtos por causa do formato Webtoon. Você ainda vai levar um tempo pra ler ele. Se você lê ele rápido, mas não gastar ele um dia lendo ele, você talvez leve uma semana pra terminar ele. Gunbuster e o Angel's Egg você consegue terminar os dois em um dia se você quiser. Não recomendo assistir. O Gunbuster eu assisti 3 OVAs num dia e 3 OVAs no outro. E daí o Angel's Egg foi num outro dia também. Eu recomendo você fazer mais ou menos isso, que é pra dar tempo da sua cabeça absorver tudo. Eu detesto. Eu gosto de maratonar animes, eu detesto maratonar um anime inteiro em um dia. Apesar de eu ter feito isso recentemente com Kowloon Generic Romance, que eu gostei muito, mas eu acho que eu teria absorvido ele melhor se eu não tivesse assistido os 2 episódios numa sentada só. Aí quando você terminar de assistir lá, você vem aqui de novo, me dá aquele segundo view, deixa um comentáriozinho se você já assistiu algum deles, ou se você tem interesse em assistir algum deles e o vídeo te motivou a fazer isso. E te vejo na sessão de spoilers quando você terminar eles lá. Sessão de spoilers, sessão de spoilers, sessão de spoilers, spoiler. Tem Shin no Tamago. Qual que é o spoiler? Porque, de novo, ele não tem uma história, tá ligado? Ele tem muito pouco de história, mas o que ele tem de história de novo, é muito pouca história que é contada, mas a história dele é muito mais profunda do que você acha que ela é. Por quê? Quando chega aquele diálogo semi-expositório que eu mencionei mais cedo, meio que o menino conta pra menina a história da Arca de Noé, como se ela tivesse acontecido de fato. E daí você começa a ligar uma coisa na outra. Esse filme, ele contém várias analogias com o cristianismo. E daí, lendo entrevistas com o produtor o diretor barra escritor, e lendo fóruns de discussão, porque animes desse tipo requerem que você, sabe, leia, ou até mesmo engaje em discussões sobre, pra você tirar um proveito maior dele. Inclusive, ele vale a pena você assistir ele 2 vezes. Outras pessoas concordam com isso. Pra você, na segunda vez, já entendendo melhor as coisas, conseguir tirar mais detalhes dele, coisas que você não conseguiu tirar antes. Esse anime, ele é meio que um pós-apocalipse depois do dilúvio da Arca de Noé, o que explica por que não tem animais. Os poucos humanos que tem eles são muito estranhos. E daí toda a cena do menino quebrando o ovo no final do filme, porque ele fala pra guria que, tipo, pô, esse ovo aí não é ideia certa, não. Se desfaz desse ovo. E a guria, não. Pô, esse ovo aqui, quando ele chocar, ele vai trazer umas paradas muito foda pra nós, fi. Confia na Cal. Ele eventualmente quebra esse ovo escondido da menina. E quando a menina vê, ela meio que, tipo, entra em desespero e dá a entender que ela se mata. Mas aí no processo dela se matar, ela envelhece imediatamente e vários ovos surgem. Tipo, esse final, eu entendo a pessoa virar e falar Dorgas Manolo. Eu entendo um pouquinho, tá? Eu não vou falar aqui não, porque é muita coisa acontecendo em muito pouco tempo e com zero explicações das coisas que acontecem. Mas a parte que, tipo assim, eu olhei e minha cabeça expandiu foi o final do final, o último take, que é quando começa a dar o take aéreo, assim, ele vai dando zoom out, e você vai vendo mais daquele mundo, e você eventualmente percebe que eles estão numa ilhazinha minúscula, que não é uma ilha de verdade, ele é o casco da Arca de Noé virado pra baixo, eles estão na parte de baixo da arca aqui, onde tem só uma cidade, uma floresta e mais nada, é deserto o resto. Eu falei, porra, caralho! Então não é uma metáfora que eles estavam falando da Arca de Noé, é realmente a Arca de Noé. O dilúvio realmente aconteceu. E daí tem toda a questão depois que a guria se mata, ela aparece naquela nave espacial estranha como uma estátua, e daí, tipo,
você tem várias analogias a serem feitas mais uma vez. O escritor disso aqui, ele não deu resposta nenhuma, não deu significado nenhum pra nada. Então você pode tirar o que você quiser dessa experiência, mas o consenso meio que é como esse autor, ele foi criado dentro do cristianismo, quando ele era criança. No Japão, que é algo meio incomum, se eu não me engano, acho que até hoje meio que 3% da população é cristã só. E depois, quando ele chegou na adolescência, no começo da fase adulta, ele meio que falou, tipo assim, pô, tá com nada isso de cristianismo, né? Vou virar ateu. E daí ele meio que perdeu toda a crença dele e tudo mais. As pessoas assumem que é uma analogia justamente essa perca de fé, essa perca de crença dele. E daí a menina é pra ser a inocência, o ovo é pra ser a fé, o homem quebrando o ovo é meio que a perda da inocência, e daí você pode fazer analogia disso com a perda de virgindade, é por isso que a guria, depois com o ovo quebrado, ela vira uma pessoa adulta e tudo mais. Tipo, tem várias analogias, tem várias coisas que você pode pegar, especialmente desse final. O resto do filme nem tanto, ele tem, obviamente, coisas que você pode tirar de lá, especialmente as cenas que eu acabei não contando anteriormente, que é dos homens, os poucos homens que restaram, eles são todos pescadores, eles têm umas vagas de pescar enorme assim, e arpões, e eles passam meio que o tempo parados, sem fazer nada, até o momento onde surgem sombras de peixes gigantes nas paredes, e daí eles ficam puto louco, começa a jogar esses arpões nos peixes e dar tiro e tudo mais. Então tem essa analogia do homem buscando a fé, mas a fé não é nada mais do que uma sombra na parede, sabe? E daí a Guinha falando que, pô, eles estão indo correndo atrás de algo que nem existe, sabe? Algo que já não está mais aqui. Tem várias analogias que podem ser tiradas daqui. Você vê várias interpretações diferentes desse filme. Ele é um anime legal justamente por isso. Você sentar, você vê com seus amigos e cada um dá a sua interpretação. Porém, ele me parece um péssimo anime pra você assistir em galera. Porque, de novo, ele é sobre a atmosfera. E quando você assiste em galera, sempre tem aquele filho da puta que não cala a boca. É por isso que eu não gosto de ver coisa mais séria assim em galera. Eu gosto de ver sozinho. E esse é o anime perfeito pra você não assistir em galera. Tá ligado? Você quer sentar ele tudo escurinho, você aconchegadozinho ali, assiste o bagulho, bonitinho, tá ligado? Se imerge naquele mundo e tal. Porque, de novo, ele é muito bonito, ele é muito atmosférico, muito imersivo. Então, tipo, ele é basicamente uma série de analogias sobre fé, sobre cristianismo, sobre inocência e a perda da. Daí, tipo, quando eu falei que o cara ele carrega uma cruz, ele tem as faixas nas mãos, porque eu não sei como encaixar isso dentro do filme e das analogias que são mais concordadas entre a galera, mas ao meu ver esse menino é Jesus, de alguma forma, porque de novo, ele carrega uma cruz e ele tem machucados nas mãos onde ele precisa ter bandagem, que é onde o Jesus foi pregado, tá ligado? Ou se ele é só uma analogia a algo, ele é uma analogia ao próprio cristianismo, eu não sei. Às vezes, eu espero que não, esse cara ele foi abusado quando era criança dentro desse ambiente religioso, e justamente, tipo, é a religião quebrando a inocência dele. Ai, tão fucking não. Eu sei que outra das coisas que é concordada é que o ovo que a Guinha tava carregando ele era vazio, o que, de novo, leva, tipo, a fé, o ovo é a fé, e, tipo, a fé nada mais é do que um mito, sabe? É algo desprovido de essência. É até difícil fazer uma sessão de spoilers sobre esse anime, porque, de novo, o que a gente tem de tangível é a Arca de Noé existiu. Esse cara, ele provavelmente ele foi Noé, ou ele estava na Arca de Noé, porque tem um momento onde ele vê a tal da pomba que Noé mandou e não voltou mais. Ele vê o esqueleto dela, meio que fossilizado, e ele entra em choque, assim, tá ligado? É quando ele decide que ele vai destruir o ovo. Enfim, cara, é tanto detalhe que pode ser considerado aqui, que tem múltiplas interpretações, que é difícil fazer uma sessão de spoiler. Talvez um dia a gente saiba o que ele quis dizer com tudo aquilo. Se ele não se sentir bem, se ele não se sentir confortável o suficiente pra compartilhar isso até o dia da morte dele, acontece, tá ligado? Algumas obras são assim mesmo, nem tudo precisa de explicação. Sobre Gunbuster, spoilers. Eu acho que o spoiler que eu quero falar de verdade aqui é... Pô, acho que tem que começar antes, né? Porque, tipo, tem, como eu falei no episódio 3... acontece da Noriko encontrar um cara que ela meio que se apaixona ali, ela tem uma apaixonite por ele, não é um amor, meu Deus do céu, assim, isso é depois, com outra personagem, mas enfim,
E daí ela meio que faz uma parceria com esse cara, porque a guria de cabelo azul não quer mais ser parceira dela, porque ela acha que a Noriko em combate não vai servir pra nada. E daí eles têm uma invasão dos alienígenas, eles estão chegando muito perto, eles falam, não, manda as tropas lá pra limpar a área pra gente. E daí o moleque fala, não, eu vou na frente e você me dá cobertura. E ela chega no espaço e ela trava. O que é, sabe, tipo, de novo, é muito real, é muito humano, porque, cara, ela é uma criança, começa por aí. Tem crianças e tem crianças, mas ela eu não vi ela agir de maneira estranha aqui, de forma alguma. E ela não consegue, tipo assim, ela não consegue ver o parceiro dela, ela não consegue ver os alienígenas porque eles são muito rápidos, ela não consegue reagir. O moleque acaba morrendo. E daí isso gera um PTSD nela. Gera um transtorno pós-traumático nela. E daí ela simplesmente ela não consegue mais pilotar robô, ela não consegue mais ir pro espaço. Tem uma hora que a guria russa lá, a guria soviética, ela chega nela e fala, pô, tipo, eu vou ser direto ao ponto, estou com inveja, eu queria ser candidata a pilotar o Gunbuster e eu não sou, e você que é inferior tecnicamente a mim foi escolhida, vamos pro espaço resolver isso num duelo de mecha. A Noriko aceita, porque ela fica puta com isso, chega no espaço, ela começa a chorar, tá ligado? Ela vê o espaço, ela imediatamente começa a chorar, porque ela, sabe, ela lembra do guri que ela tinha acabado de começar a se apaixonar ali, que morreu, e ela nem viu o moleque morrendo, porque ele, tipo, não tem uma cena dramática do alienígena matando, destruindo o robô e o moleque morrendo. Velho, o rádio só não responde mais. O rádio dele só não responde mais. E isso provavelmente foi algo de budget. Eu não sei se isso foi uma decisão. Uma decisão desisiada, tá ligado? Ou se foi algo tipo, cara, a gente não tem tanto budget assim pra animar a cena de morte pra esse episódio, porque a gente já animou muita coisa aqui. Que tal se a gente só fizer de um jeito um pouco mais dramático e que não mostre o que aconteceu, tá ligado? Ou se foi realmente uma decisão desde o começo fazer assim, mas ainda assim é impactante, sabe? Tipo, ela começa a chamar por ele, ele só não responde mais, e ela é obrigada a voltar porque acabou a luta, sabe? A partir dali, as coisas desandam pra ela. Ela não consegue mais participar dos treinos e tudo mais. O professor, o técnico dela lá começa a forçar ela a treinar pessoalmente com ele. Ela melhorou nessa parte, é esse ponto da história, né? Ela já melhorou na parte de controlar o robô, a parte física ali ainda continua excelente, mas ela tem essa trava de não só ser ingênua em combate por não ter experiência, ela tem agora esse trauma que ela adquiriu. Porque ela é basicamente um soldado criança que acabou de passar por um evento terrível. No OVA 4, e eu acho isso muito interessante, a gente não vê o Gunbuster de fato até esse quarto OVA. Eu não sei se ele aparece no episódio 2 ou 3, mas aparece só o rosto dele. Ele é um mecha consideravelmente maior do que o resto dos mechas do anime. Ele é tipo uns 5 mechas de altura, dos mechas normais do anime, né? Então a gente só vê o rosto dele uma hora, numa cena lá. Mas você não vê o mecha inteiro, você não vê ele sendo pilotado até esse quarto episódio, que parecia ser um episódio final até eles terem sido aprovados pra mais 2. E daí o que acontece é que eles estão chegando no destino deles pra estourar os alienígenas, e os alienígenas, tipo, a gente tava preparado pra vocês, a gente vai chegar onde vocês estão antes. E eles são forçados a entrar em combate muito mais cedo. E daí eles são tipo, cara, eles estão se fudendo. Nave morrendo, da frota, né, de espaçonaves que tava com a nave principal lá, geral morrendo, e os robôs morrendo, e você vê os adolescentes ali caindo em combate, e a guria soviética e a amiguinha da Noriko se fudendo pra caralho, à beira da morte e tudo mais. A Noriko, ela tá no quarto dela, chorando. Ela tá, tipo, cara, se desgastando de chorar. E daí ela tipo, percebe, tipo, cara, beleza, ainda tenho o medo do espaço, ainda tenho medo de falhar. Mas se eu não fizer nada aqui, não acabou só pra mim ou pra galera em minha volta, acabou pra humanidade, porque esses alienígenas vão chegar na Terra, eventualmente eles vão matar todo mundo. Então, pelo bem maior, eu vou engolir o choro, eu vou tentar superar meus medos, e ela vai direto pro Gunbuster, que é muito foda, velho. A cena dele saindo da nave na Gainax Pose, velho, é muito foda. E tipo, de novo, é um pouco do Neida, tá ligado? Porque eles não tinham tempo pra, sabe, trabalhar um pouco melhor nesse trauma dela.
Mas é satisfatório o suficiente a maneira como isso é resolvido. Se fosse uma série um pouco mais longa, tipo o que acontece em Ruby, no volume 4, onde a Yang simplesmente resolve o trauma dela porque ela conversou com o pai dela e com os professores dela umas 2 vezes, e daí ela fala, ah, beleza, não tô mais tão traumatizada assim. Mas Ruby tem essa desculpa de que, tem esse problema de que é uma série mais longa. Num OVA de 6 episódios, onde a ação tá acontecendo no quarto aqui, é mais aceitável ter sido meio do nada, assim. E daí tem a catarse, o momento de catarse, onde no final desse quarto OVA, depois de quase 4 episódios, você vê ela se resolvendo como piloto, barra soldado, como pessoa, porque ela é um momento de amadurecimento pra ela ali. E é um momento muito legal pra você como espectador, porque você vê o Gunbuster sentando a porrada em um monte de alienígena. É muito foda. Tipo, aqui eles viram e falam, não, aqui a gente vai botar toda a nossa nerdice de mecha aqui, tá ligado? E daí nossa, o Gunbuster sentando a porrada na galera, dando laser, chute, voadora, tá ligado? Porra, é muito satisfatório. E daí eles meio que vencem essa batalha, essa guerra, voltam pra Terra. E daí tem um outro aspecto que eu acho muito legal, muito interessante de Gunbuster, é que, como a gente tá falando aqui de viagens espaciais de enormes distâncias, o tempo é dilatado pra isso acontecer, porque eles estão navegando basicamente quase na velocidade da luz. Então, enquanto pra eles ali passou, sei lá, 6 meses, pra Noriko e pra amiga dela, que eu ainda não lembrei o nome dela, passou menos tempo, porque elas dilataram também no tempo em um breve período ali, então pra elas passou, tipo, cara, menos de um mês, assim. O resto da tripulação passou uns 6, 7 meses. Pro mundo, quando eles voltam pra Terra, passou 15 anos, tá ligado? Isso eu acho muito interessante. Gera outros conflitos, gera outras coisas a se pensar, desenvolvimentos diferentes de personagem e tudo mais. Tipo, você volta e a única amiga que a Noriko tinha na escola já é casada, tem uma filha e tudo mais. Elas voltam pra Terra como heroínas. Ela é conhecida como o herói da guerra, do não sei o que lá. E meio que acaba aí. E daí no OVA 4 e 5 tem o resto dessa história. Porque no OVA 4, perdão, no OVA 5, eles falam, tipo, cara, esses malucos, eles vão voltar. A gente acabou com meio que um exército deles. Eles vão voltar aqui, eles vão acabar com a gente, principalmente agora que a gente se provou ser uma ameaça pra eles. Então a gente precisa ir lá e acabar com isso de uma vez. Não, minto, eu tô confundindo com o OVA 6, desculpa. Nesse OVA 5, eles veem um exército ainda maior vindo em direção à Terra. Então eles têm que chegar lá antes pra detonar os caras. E daí vem outra coisa que é meio tirado do cu pra caralho, que você descobre que a amiguinha, a guria de cabelo azul e o professor, eles têm meio que uma paixão entre eles ali, mas eles não podem fazer nada porque o professor, ele é todo fugido de saúde por causa daquele acidente que aconteceu com os alienígenas na nave do pai da Noriko. Então ele tá, tipo, meio que morrendo, ele tem mais ou menos uns 6 meses de vida. E daí, pra eles chegarem até lá e voltarem, já vai ter passado mais de 6 meses por causa dessa dilatação do espaço-tempo. Então, tem esse conflito novo. E eu entendo que, pô, precisava pra ter um conflito a mais, sabe? Pra ter um ponto a mais do que só vamos chegar lá e sentar a porrada no exército alienígena que tá vindo em direção à Terra. Eles precisavam fazer isso, chegar no meio da bunda. É estranho que o professor barra piloto, que é um adulto, que é muito mais velho do que elas, tem essa relação recíproca de amor com a estudante que, tudo bem, ela se formou agora quando ela voltou pra Terra porque já passou 15 anos, mas ela ainda é, na teoria, uma adolescente de 17 anos. Isso é esquisito. A parte do fanservice não me incomoda muito. Essa parte me incomoda, especialmente que é tirado do cu. Você até pensaria que se fosse pro técnico ter uma relação com alguma das duas, seria com a Noriko, porque é com quem ele passa mais tempo. Mas não, é com a Nessama de cabelo azul. Então você tem o momento de elas estão chegando lá e tipo, velho, a gente tá quase lá. A gente só precisa chegar aqui e soltar uma bomba pra matar os alienígenas. E daí a Gwen, ela tá vendo um relógio que mostra o tempo real e o tempo na Terra, em comparação. E quando vai chegar nos 6 meses, que é meio que o tempo esperado de vida que o técnico tem, ela trava, tá ligado? Ela volta, tipo, a nave dá ré, assim, porque ela começa a chorar e desesperar, falando que, cara, ela não quer. Tem que decidir entre não ver mais o namorado dela, o amor da vida dela, né? Eles ainda não namoram, tecnicamente, né? O professor não quis. E tem que salvar a humanidade, e a Noriko meio que, tipo, tem que dar um sacode nela pra falar, não, cara, a gente vai ter que fazer. Tipo, você acha que ele também tá feliz? Mesmo, porque ele também te ama. Você acha que ele tá feliz de ter que te abandonar pelos tempos finais da vida dele e não te ver antes dele morrer?
Mas ele tá pensando na humanidade e é quem você tem que pensar também, porque foi algo que a própria Noriko passou no OVA anterior, né? Ela teve que decidir entre os medos dela ou o bem maior, ela decidiu pelo bem maior e acabou se pagando. Acontece o mesmo aqui. E de novo, é meio, tipo, sabe, resolvido muito rápido, mas você entende. E daí tem mais uma cena muito foda, porque daí agora o Gunbuster ele não saiu mais só como um robô, ele é duas naves que daí se transformam no robô gigante, no Gunbuster, e as duas pilotam ele ao mesmo tempo. Que daí entra numa parte que eu queria comentar, e eu falei que eu ia comentar na sessão de spoilers, que eu falei que a parte mecânica dos robôs é muito legal, é muito tangível. Quando chega no Gunbuster eu acho paia, porque daí vira meio de Gundam. Elas controlam o robô com controles, ainda não é só detecção de movimento, não é Kinect, mas são controles que se acoplam nelas assim. Então, tipo, ele meio que vê os movimentos delas. É meio paia, eu não vou mentir. A parte de pilotar o Gunbuster eu achei paia. Mas todo o resto em volta do Gunbuster em si, do robô gigante Gunbuster, é muito foda. O design dele é muito foda, as lutas dele são muito foda, a mística em volta do Gunbuster, dessa parte de você não ver o Gunbuster até meio que a segunda metade ali do negócio, ou o que seria o final, né, com o OVA 4, isso é muito do caralho. Aí beleza, elas destroem o cara, voltam, quando elas voltam o professor ainda tá vivo, passou já tipo uns 7 meses, ele tá nas últimas, mas ele ainda tá vivo, aí dá tempo dos dois se casarem, e viver um pouquinho de amor ali, até ele morrer e ela tocar com a vida dela depois. O OVA 6, ele já começa estranho. Eu tive que parar pra pesquisar se não era um problema com o meu arquivo ou com o meu VLC, porque tava tudo em preto e branco. Fiquei, cara, isso não pode ser um problema com o arquivo ou com o VLC, porque apesar de estar preto e branco, ele tá um preto e branco, tipo, intencionalmente feito, aparentemente, né, intencionalmente feito pra ser preto e branco, assim, pela forma como a iluminação e tudo tava disposta. Aí eu pesquisei, eu pausei, pesquisei no Google, e, tipo, realmente, ele é em preto e branco. Algumas pessoas acham que é porque acabou o dinheiro. Ouvi pessoas, eu não vi essas entrevistas, mas eu vi pessoas falando que em entrevistas foi dito que foi uma decisão intencional e seria mais caro produzir o negócio em preto e branco com esse nível de detalhe. Velho, que nível de detalhe? Ele é tão bem detalhado quanto os outros OVAs, ou até menos. Principalmente porque a cena onde você seria a grande cena de ação do OVA é meio que várias imagens estáticas, que foi o que me broxou. Eu acho esse OVA 6 meio paia. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que ele teria sido muito mais foda se ele tivesse acabado no 5. O 6 eu achei um pouco desnecessário, apesar da mensagem no finalzinho dele ser bonitinha. Eu achei esse OVA 6 menos desnecessário. Mas enfim, o OVA 6, pegar as pessoas na Terra já se passou mais 15 anos, além daquele. Mais 10 anos, não. Não, tá certo, foi 15 anos. Já se passou mais 15 anos, além daqueles 15 que tinham passado pra 10 ou 15 que tinham passado na batalha anterior. A Aguinha de Cabelo Azul, ela ficou na Terra, então ela já envelheceu bastante, ela já tá quase nos seus 30. A Noriko continuou no espaço, quebrando a cara de alienígena na porrada. É engraçado que você tem essa diferença entre as duas de idade, e o que leva a um momento muito legal no OVA 6, que eu acho que a melhor coisa do OVA 6 é quando a Noriko entende o quanto ela tá sacrificando dela mesma, da vida social dela, pelo bem maior. Porque ela vê a guria de cabelo azul de novo, já muito mais velha. A guria de cabelo azul entrega pra ela uma mensagem da filha daquela amiga dela que ela tinha na escola, que quando ela viu a filha dela pela primeira vez, a guria tinha 3 anos. Ela era um bebezinho, assim. Aí ela recebe uma mensagem em vídeo, assim, na aguinha de volta, e agora ela já é uma adolescente, ela já tinha idade, ela já tá basicamente com a mesma idade, as duas. Então ela tem um choque de realidade, tipo, uou, realmente, a vida das pessoas que eu amo tá passando e a minha ainda tá no começo, apesar de tudo que aconteceu. Então ela percebe o quanto ela sacrificou e vai continuar sacrificando até essa questão acabar. Tem um debate filosófico interessante entre Gurinha de Cabelo Azul e um soldado qualquer de tipo, tá certo a gente explodir literalmente metade da galáxia pra acabar com esses alienígenas só pra nossa sobrevivência? E a conclusão que a Gurinha de Cabelo Azul chega é tipo, não sei, tá ligado? Mas se a gente não fizer nada, é o equivalente a suicídio. Você acha que suicídio é uma resposta válida? E daí ficam os dois meio assim, tipo, não sabemos a resposta. É algo ambíguo e, tipo, faz sentido, sabe? Tipo, até onde eles sabem, não tem vida nesses outros lugares, mas pode ter. Às vezes eles só não sabem. Então eles estão sacrificando uma grande parte da galáxia pelo bem próprio. E é uma missão muito arriscada tipo, é meio que o Humanity's Last Stand, porque daí agora eles não estão indo enfrentar um exército, peitar um exército que tá vindo até lá. Eles falaram assim, não, o único jeito da gente não se fuder aqui de novo é se a gente for até de onde eles vêm, que é no centro da galáxia, e soltar uma bomba lá que vai gerar um buraco negro que vai destruir
o centro da galáxia. Pela metade, assim, basicamente. Né? Vai acabar com metade da galáxia. De dentro pra fora. Daí tem eles indo até lá, e daí dá problema. Os alienígenas, de novo, eles chegam antes da hora, eles são interceptados, e daí tem toda uma batalha e tudo mais. Eles resistem muito bem. Tipo, até o veião piloto lá, ele fala, pô, a gente resistiu muito bem até aqui. Só que daí chega numa hora onde eles têm que explodir, eles chegam no local certo, eles vão explodir a bomba, e tá faltando meio que energia. Algum dos motores lá não tá funcionando. O que eles têm que fazer, o que a Norin e a outra guria decidem fazer. Esses motores são iguais aos motores do Gunbuster. A gente vai entrar na bomba e vai usar os motores do um dos motores, como é uma dupla, né? O Gunbuster tem 2 motores. A gente vai usar um desses motores pra ativar a bomba e o outro a gente vai usar pra fugir. Então não é uma missão suicida. Elas até falam isso, a guinha de cabelo vermelho lá, a soviética, ela tenta ir pra ajudar elas. E elas falam, tipo, cara, a gente não vai se suicidar. Você não precisa se sacrificar com a gente, porque a gente não vai se sacrificar, entendeu? Aí ela pega a volta e tudo mais, tem esse momento bonitinho entre as duas, entre as 3, no caso. E tipo, não é, sabe, tipo, não, o herói se sacrificando pelo bem maior. Elas estão, tipo, dead set que, cara, não é um sacrifício, não é um suicídio. A gente vai voltar, tá ligado? O problema é que de novo, a dilatação do espaço-tempo, elas não sabem o quanto vai ter passado no tempo até elas voltarem pra lá. Então elas podem chegar lá, tipo, 100 anos depois, 1000 anos depois, etc. Elas conseguem ativar a bomba, explodir metade do espaço. De novo, antes disso tem o que seria a luta, né, entre todas as espaçonaves e todos os mechas com esses alienígenas, e é onde eu acho que, sabe, é onde esse OVA deveria brilhar, e ele não brilha nem um pouco, porque é só imagem estática e, tipo, alguns efeitos de câmera e tal, tipo, distorção de lente e brilho, mas nada especial. E é isso que me deixou meio decepcionado, porque até então o mais legal de Gunbuster era o espetáculo visual. Aqui tem muito menos porque é em preto e branco. O que dá pra ser bem feito, mas não acho que foi extremamente bem feito nesse OVA. E não tem nenhuma cena de ação muito foda. Elas estouram a bomba e daí dá tudo certo. Quando elas finalmente chegam na Terra, passou 12 mil anos. Meio que absolutamente tudo que elas conheciam já foi pro caralho. 12 mil anos é um espaço de tempo muito grande. Então elas chegam lá e, tipo, tá tudo escuro na Terra, elas acham que, tipo, cara, se pá foi em vão, se pá a gente sacrificou tudo em vão, porque a gente chegou aqui e a humanidade já acabou. E daí, tipo, as luzes na Terra começam a se acender assim e formam o Hiragana pra Ocarina Nasai, né? Tipo, bem-vindas de volta e tudo mais. Porque a guinha soviética cumprindo a promessa dela de que quando elas chegassem no planeta, elas iam ser recebidas com um welcome back. E daí é bonitinho. Daí nessa hora a cor volta pro anime e tal. As duas saem dos restos do Gunbuster, assim, se despedem dele e vão pra Terra, e daí termina com um zoom out da Terra, assim, com o Ocarina sai, e daí, tipo, agora todas as luzes do planeta vão se acendendo aos poucos, e você vê que a tecnologia avançou pra caralho lá e tudo mais. Esse final é bonitinho, mas, de novo, eu não sei, eu fico meio assim, eu acho que esse anime seria muito mais legal sem esse sexto OVA. OVA. Sim, esse sexto OVA. Ainda recomendo bastante. Se você, por algum motivo, não assistiu Gunbuster e decidiu ver a sessão de spoilers, pau no seu cu. Mas ainda recomendo ver bastante, apesar dos pesares. E eu sei que tem uma continuação em 2004, que é o Die Buster, que daí já é uma Gainax mais experiente, mais avançada, um projeto com mais orçamento. Tô bem ansioso pra ver. Spoilers de Real Life. Eu acho que o Real Life, ele deixa de ser só um slice of life com drama genérico, apesar de muito bonitinho, apesar de muito tocante e meigo, ele, no começo ele é realmente meio generiquinho, eu não vou mentir. Quando chega na tal da revelação que espantou meu amigo, e daí ele me recomendou, e daí me espantou também, e daí eu decidi ler o mangá por causa disso, é ali que o mangá vira a chave e ele vira algo realmente especial. Porque é nesse momento que você descobre que a outra protagonista, a Hishiro Chizuru, ela também é uma pessoa de teste do projeto Real Life. E isso muda completamente a dinâmica da história e responde muitas perguntas que você tinha sobre o personagem, não só ela, mas outros personagens ao redor ali. Coisas que estavam meio tipo assim, nossa, que estranho, né? Mas, tipo, sei lá, suspensão de descrença de novo, né? Deve ser só pra história ir pra frente. Vou dar uma ignorada de leve. Mas estranho que aconteça, de repente você pensa, entendi. Ok, várias das minhas dúvidas foram respondidas agora. Ela era uma Nietzsche, porque ela, de novo, ela se formou certinho na faculdade, ela não esperou 2 anos pra entrar na faculdade, que nem o Kaise, que ela saiu da escola, já foi pra faculdade, se formou sem reprovar nada, conseguiu um emprego,
E daí, por ela ser essa pessoa meio desprovida de tato social, ela constantemente gerava tensão dentro da empresa dela, a galera começava a ostracizar ela, fazer bullying com ela e forçavam ela a se demitir. Daí ela ia pra uma outra empresa e o mesmo acontecia, daí ela ia pra uma outra empresa. E, eventualmente o currículo dela ficou manchado também, porque ela tava toda hora trocando de empresa, parou de ser contratada. E daí ela virou uma Nietzsche, virou uma Hikikomori, trancada em casa e tal. Ela foi aproximada, ela é o primeiro subject. Eu esqueci como é que é subject em inglês, eu peço desculpas. Eu sei que tô parecendo muito pedante falando isso. De que, esqueci a palavra em português, mas aí que eu trabalho. Galera, desculpa, eu trabalho com gringo. Eu passo a maior parte do meu dia falando inglês, tem vezes que eu só esqueço a palavra em português. E eu odeio quando isso acontece, tá? Não é. Olha pra mim, tadinho de mim, eu falo inglês o tempo todo. Não, eu detesto falar inglês o tempo todo. Eu gosto de português é uma língua muito foda. Inglês é chato. Ela é o primeiro subject daquela divisão do projeto Real Life que deu errado. E ela conseguiu uma segunda chance para mais um ano dentro do projeto, e daí coincidiu dela ser colocada na mesma sala do Agatha e, tipo, dos dois gerarem uma química muito forte e acabarem se relacionando e um empurrando o outro para cima, o que acaba resolvendo para ela e pro Agatha também. Eu acho isso legal porque o autor, ele intencionalmente começa a querer colocar um romance entre o Agatha e a Chizuru, só que até você saber que ela é uma adulta, ela é até mais velha do que o Arata, você fica muito tipo, não, velho, vai começar isso, do cara que é mais velho, porra, ele se apaixona pela guria novinha, e mano, vai ser estranho. Não é! Essa parte é muito bem escrita. O autor aborda esse assunto de uma maneira muito, muito legal. Tem um momento antes, onde uma guria que você acha que é a guria de óculos, a Onoyan, ela é também uma assistente do projeto Real Life, tá disfarçada ali, sem falar para as pessoas que ela é pros participantes, né, a Chizuru e o Arata, que ela é do projeto Real Life também. E daí eventualmente ela fica sozinha na casa do Arata depois de um grupo de estudos, e ela começa, tipo, meio que se jogar em cima dele, sabe, pra ver se ele vai tentar alguma coisa, que é pra eles saberem se, tipo, olha, a gente precisa saber se esse cara aqui vai se aproveitar de alguma adolescente e a gente se fuder muito grande no processo. Então, ela meio que força essa situação pra ver como é que ele vai reagir, e ele reage de uma maneira incrível. Ele fala, tipo, mano, por dentro, né? Ele não fala isso diretamente pra ela, mas você é uma criança, eu sou um adulto, a gente não pode fazer isso. Nem se eu tivesse afim de você, a gente faria isso. E o mesmo acontece com a Chizuru, ele entende, ele começa a compreender que ele tá apaixonado por ela, mas ele fica tipo, cara, não, eu sou um adulto e ela é uma criança. E daí quando você tem essa revelação de que a Chizuru, que a Hishiro também é um parte do projeto Real Life, você vê que ela tá passando pela mesma coisa. Porque antes você entende muito bem que ela tá afim do Arata, mas sem essa informação, você acha de que ela também é adulta, você acha que vai ser, de novo, um relacionamento entre um adolescente e um adulto, e ele não quer porque ele entende que é um relacionamento entre um adolescente e um adulto e que isso é errado. Mas aí você vê a outra perspectiva e você vê, tipo, que ela tá passando pela mesma situação. Ela começa a entender aos poucos, porque pra ela é um pouco mais difícil, obviamente, ela não tem o tato social. Ela começa a entender que ela tá se apaixonando por ele, mas ela fica tipo, cara, velho, não vai dar boa isso aqui. Não, e os dois têm um motivo a mais, porque não só é um adolescente e um adulto, pra ambos, mas é que no final do projeto, todo mundo, pra não dar nenhum problema, né, com o projeto Real Life, todas as pessoas envolvidas, exceto quem é contratado do projeto Real Life e quem é os subjects do projeto Real Life, eles têm as memórias apagadas. Então eles ficam assim, tipo, pô, não vai adiantar a gente se relacionar aqui, porque ano que vem acabou, ele não vai mais lembrar de mim. Ele pode levar as lições que ele aprendeu comigo pra vida, mas de mim ele não vai lembrar. Então, eles têm esse a mais, que é muito legal e, tipo, gera toda uma dinâmica específica que só tem em Real Life, tá ligado? E daí os personagens agem muito bem de acordo com o que uma pessoa de verdade agiria e de maneira, tipo, uma maneira moral muito sincera, muito madura, sabe? Eu acho que Real Life, nossa, ele é muito fodido. O meu problema maior com Real Life é que ele toca na ferida de, tipo, ok, o jeito que a sociedade vê
pessoas como o Arata, pessoas como a Hishiro pioram as situações dela, a situação delas. Porque, de novo, você não quer chegar no seu grupinho de amigos e falar, velho, eu tô fudido, sou um desempregado, tô trabalhando de meio período no posto de gasolina, vivendo de merrecas, não saio de casa pra nada, não tomo banho há 3 dias. Então, a sociedade piora essa situação, a sociedade não ajuda essas pessoas a se reintegrarem dentro dela mesma. Ele não chega na raiz de qual que é o problema, de por que a sociedade é assim. Por quê? Capitalismo! O Arata, a ferida que ele tem nele, que tornou ele uma pessoa menos sociável e que não consegue mais um emprego, etc., é porque ele tinha uma veterana no trabalho dele que era meio que a única amiga dele no trabalho e vice-versa. A Sagoinha sofria tanto bullying dos outros trabalhadores que ela se matou dentro do trabalho. E ele foi o único que sabe, tipo, foi afetado por aquilo dentro da empresa. Então ele chegou, cara, tipo, velho, pau no cu de todos vocês, eu vou embora daqui e eu não quero mais voltar. Só que daí ele, tal qual a Noriko no Gambassa, ele gerou um transtorno pós-traumático, onde ele não, tipo, ele não consegue apertar uma gravata. Ele entra em pânico se algo encosta no pescoço dele e tudo mais. E isso é legal porque você vê desde o começo que ele tem a gravata solta. Ele sempre. E você pensa, porque ele é desleixado e tudo mais. E tipo, não, ele tem um motivo, sabe? Quando ele fica nervoso, ele começa a botar a mão aqui perto e tudo mais. É bem legal essa parte. E, pô, é muito bonitinho ver ele crescendo junto com a Hishiro e a Hishiro crescendo junto com ele e as outras crianças ali, né, os outros adolescentes crescendo junto com os dois e tudo mais, sem saber que eles são adultos. E daí, tipo, os outros dois adultos da história, né, o assistente do Arata e a Onoyan, que eventualmente vira assistente da Hishiro, participando e tudo mais, e, tipo, indo contra as indicações que são dadas no trabalho deles pra fazer esses dois crescerem, porque eles ficam meio putos, assim, que, tipo, cara, a gente teoricamente não pode interferir, porque o subject, ele tem que se descobrir por conta própria qual que é a resposta do real life dele, mas a gente tá meio que cansado, tá ligado? A gente não quer que o projeto falhe de novo porque essa pessoa encontrou uma pedra no caminho e ela ficou com medo de tirar essa pedra no caminho. Então eles geram várias dinâmicas muito legais. O Oga é um amor de pessoa, meu Deus do céu, que vontade de apertar as bochechas dele. Você descobre mais tarde que ele tem um irmão que é Hikikomori também, e tipo, num nível muito pior do que a Chizuru e o Kaizaki, e isso também gera mais conflitos e tudo mais. E daí tem o final bonitinho, que os dois, eles conseguem sair do real life e o emprego que eles conseguem é ser parte do real life de novo, sendo o supervisor, né, o ajudante de novos subjects do projeto real life, porque eles passaram pelo deles tão bem que eles, sabe, conseguem, especialmente a Chizuru eu acho um pouquinho forçada, vou ser bem sincero, mas o Arata, ele, tipo, cara, é o trabalho dele, sabe, porque ele faz a mesma coisa com a galera no colégio durante o real life dele. Então, nada mais justo do que ele, sabe, aplicar isso com outras pessoas, usando a experiência dele como base. O final é meio que esse, os dois conseguem, tipo, tem todo um draminha antes, porque como é a primeira vez onde tem duas pessoas do real life ao mesmo tempo interagindo uma com a outra, eles não sabem depois, na hora de apagar a memória de todo mundo, se eles vão reter as memórias um do outro. Então existe a possibilidade deles simplesmente não se lembrarem mais deles, não se lembrarem mais um do outro, quando o real life deles acabar, o que é terrível, porque você como espectador quer que os dois vençam, né, passem no projeto e fiquem juntos pra todo sempre, mas os dois assistentes ali, tendo ciência disso, eles também começam a meio que entrar em um pequeno desespero ali, de tipo, o que a gente faz, mano? A gente incentiva esses dois a ficarem juntos e torce pra pros dois se lembrarem um do outro, ou a gente, tipo, meio que impede isso de acontecer. O Agatha tem essa mesma ideia, tipo, ele começa a pensar assim, cara, tem alguns desses adolescentes que eles estão passando tempo demais comigo, vai chegar no que vem, eles não vão se lembrar de nada do último ano deles na escola, porque a minha memória vai ser apagada deles. De novo, as lições que eles aprenderam comigo vão continuar com eles, mas as memórias de mim não vão. Fotos que a gente chegou junto vão ser alteradas pra não ter mais eu lá. Então eles começam a ter essa ideia e o Arata começa a tentar se afastar dos caras pelo bem deles, e daí, tipo, ele tem que aprender a lição de que às vezes você tem que pensar em si mesmo também, você tem que ser um pouco egoísta de vez em quando, o que é bem legal, e de novo, abordado de uma forma muito madura. Parou. Takato do futuro aqui, que pra vocês é o Takato do passado, mas comparado ao Takato do vídeo que vocês estão assistindo, o Takato do futuro, esse vídeo foi gravado 2 semanas atrás. Demorei bastante pra editar. Nesse meio tempo, eu consegui terminar o Real Life. E eu queria falar um pouco mais dele aqui. Eu não acho que eu falei o suficiente sobre o Real Life na sessão de spoilers.
De novo, eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir a sessão de spoilers sem ter lido, então se serve de ajuda pra você ler isso. Todo incentivo que eu puder dar pra galera ler Real Life, eu quero. Também serve pra discussão, pra caso realmente tenha alguém que chegou até aqui e conhece os spoilers de Real Life e quer, sei lá, falar alguma coisa nos comentários e tudo mais. Primeiro, tem que fazer uma correção. Eu falei durante o vídeo que o Arata e a Hishiro viravam conselheiros do Real Life, e não é o caso, é só o Arata que vira conselheiro. A Hishiro entra pra parte de desenvolvimento e pesquisa do Real Life, né, pra parte meio que científica do Real Life, o que faz sentido, combina extremamente mais com o personagem dela. Eu não sei porque eu tava na cabeça que ela tinha virado conselheira também. Eu não só estava errado, como eu estava muito errado, basicamente. Segundo, tinham coisas sobre o final que eu não lembrava exatamente. Eu lembrava como acabava, mas eu não lembrava todos os passos que levavam pra chegar até o final. E, assim, de novo, falei isso várias vezes durante o vídeo, mas não tem jeito melhor de descrever o Real Life pra mim do que muito maduro, muito meigo, muito fofinho e muito feito com o coração. Ele definitivamente não é aquele tipo de anime que a gente tá acostumado a ver, onde é uma coisa um pouco mais leve, é uma coisa um pouco mais entretenimento, vamos dizer assim. Não sei se você pega o que eu quero dizer, mas de qualquer forma, ele é feito com carinho. Você percebe na maneira como o autor não só desenha, mas ele faz os diálogos e planeja os acontecimentos. É tudo muito, sabe, bonitinho. É tudo feito com muito carinho. Tem um momento muito legal que eu lembrava que acontecia, mas eu não lembrava com todos os detalhes, que é o problema que o Oga tem, o menino loirinho, que ele tem um irmão dele que é hikikomori, porque a mãe deles abandonou a família do nada, foi morar com outro cara nada a ver, assim, e daí o pai tinha que sustentar os dois, e daí o cara trabalhava o dia inteiro, e daí, tipo, depois de um tempo o irmão teve que começar a trabalhar de meio período pra ajudar a família. E daí ele meio que perdeu a adolescência dele por causa disso. E daí ele entrou num trabalho onde as pessoas meio que, tipo, julgavam ele por ser pobre, mas ao mesmo tempo achando que ele tava mentindo, que ele era pobre, sabe? Tipo, o bullying infelizmente acabou vencendo contra ele, e ele, tipo, sabe, virou hikikomori e tal. Ele não daqueles hikikomori bem feio, assim, de tipo, o cara não fala com ninguém nem da própria família, não sai pra tomar banho, não faz nada fora do quarto, assim. E daí, pra tomar conta da situação, o Oga não só teve que, sabe, começar a trabalhar bem jovem, em meio período que nem o irmão dele, mas ele também tinha que, sabe, cuidar da casa, fazer comida e tudo mais, porque o pai dele não tinha tempo, porque o pai dele trabalha pra caralho, trabalha, tipo, de noite, que vendo de vários animes assim, eu tô, sabe, meio tipo Watashi, Nihongo e tal, porque eu acho que eu vi vários animes, eu sei muito da cultura, mas o que você vê muito em anime é que esses trampos de noite, assim, tipo, principalmente trampo de construção e tal, é visto como um trampo meio merda. É meio com um trampo meio classe baixa. E parece que é o trampo do pai dele, sabe? Não é explicitamente dito, mas é a impressão que dá. Tipo, a casa deles é muito pequena e tudo mais. E o Oga, ele tem um pouco de vergonha disso, um pouco de. Ele não quer incomodar a Kanyu por causa disso, porque eu nem sei, eu acho que talvez eu tenha me avançado um pouquinho, mas assim, os dois começam a namorar durante o mangá. Acho que essa parte, inclusive, aparece no anime, dos dois ficando juntos, mas esse add-on que tem depois é exclusivo do mangá. Só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, como ele é extremamente ocupado por causa da casa dele, ele fica bem distante da Kagyo. Ela, tipo, ela chama ele pra dates, ele recusa e tudo mais. E daí o Arata e a An tentam ajudar ele e ele meio que se recusa a ajudar. A An, obviamente, sabe de tudo, porque os caras do Real Life são uns stalker cabulosíssimos, assim, mas o Arata não sabe de nada. Eventualmente, o Arata e a Hishiro conseguem conversar com o Oga e o Oga explica tudo. E, tipo, também é um momento muito bonito, porque é os dois dando conselho pro Oga, sabe? O Arata e a Hishiro, sabe? Eles entendem como é ser hikikomori e ser, tipo, meio que um paia da sociedade, que daí entra o que eu falei durante o vídeo, que o mangá toca no assunto de que parte do problema do hikikomori, do Nietzsche, é como a sociedade percebe essas pessoas, como a sociedade trata essas pessoas,
Porque, como o mangá diz, se você, que é da família dele, tem vergonha de falar dele pra outras pessoas, por que que você se sente no direito de ter raiva das pessoas que acham feio a situação dele, sabe? Que acham, tipo, uma parada vergonhosa a situação dele. Esse momento é muito legal. E daí os dois vão num date, né? O Oga e a Kanyu. É bonitinho que daí a Hishiro e o Arata, eles meio que tem um side date seguindo eles, disfarçado. É um momento de crescimento pra ambos os casais, assim, o que é muito legal. E daí, no final desse date, o Oga leva ela pra casa dele. E daí ele apresenta, tipo, ele fala, nossa, minha casa é bem pequena, né? É até estranho, tipo, uma casa no Japão que não tem 2 andares. Porque, tipo, uma casa simples daquela ali que nem eles têm é uma casa de pobre. O que é engraçado quando você mora no Brasil e uma casa daquela ali seria uma casa dos sonhos pra muita gente. Mas, de qualquer forma, aí, tipo, tá o pai dele dormindo na sala, a Caio se assusta, ele fala, tipo, pô, nem se esquenta, porque ele definitivamente não vai acordar, não importa quanto barulho a gente faça, porque ele tá muito cansado. E ele dorme na sala, porque o quarto fica pra mim e pro meu irmão. E daí acho que a Caio começa a ligar os pontos, tá ligado? Nisso, ela percebe o prato de comida do lado da porta do quarto do irmão dele. E daí ela, tipo, saca? Aí clica pra ela. Eles vão pro quarto, eles furam a orelha um do outro, que tem um momento. Nossa, dão, sabe, tipo, dando risadinha e balançando os pezinhos, tá ligado? Que é, tipo, ele vai furar a orelha dela, ela fecha o olho porque ela tá nervosa de furar o negócio e doer, e ele vai e beija ela, e daí, porra, não. O cara é player, mano. O cara é player, não adianta. E daí ele explica tudo pra ela, conta a história inteira, e daí, tipo, pô, ela se sente mal porque ela tava pensando mil e uma coisas, tipo, ah, ele não me ama, ah, ele tá saindo do caminho do trabalho, ah, pipipipopopó, porque ela é assim, e, de novo, eu gosto disso, ela não é um personagem que ela passou por um momento de crescimento e ela instantaneamente já age de outra forma. A Kanyu é a Kanyu durante o mangá inteiro. Ela obviamente amadurece, mas não é o que a gente tá acostumado muito a ver que, tipo, a pessoa aprendeu uma lição, ela já tá agindo de outra forma no próximo dia. Não é o caso da Karil. Então, tipo, ela se sente muito mal porque ela tava afobada, pensando errado, pensando mal do Oga e, sabe, tipo, aquilo fortalece o laço deles e, obviamente, fortalece o laço da Hishiro e do Kaizaki. Que também tem um momento muito fofinho, assim, que no momento que eles entram na casa do Oga, eles não podem mais seguir os dois, então os dois vão embora, e daí a Hishiro pede pra segurar de novo, pela enésima vez, a mão do Arata, e ele finalmente aceita, ele fala, tipo, tá, vamos, tá ligado? Eu não consigo mais negar esse tipo de pedido, e daí os dois vão de mãozinha dada. É um momento muito legal do mangá. E, de novo, que toca um pouco na ferida da parte do. Ok, niches são um problema, não é um problema no sentido de algo ruim, sabe? De algo quebrado, mas é um problema, tipo, que é algo que tem que ser considerado, tem que ser solucionado, não é a palavra certa, porque parece que você tá tentando resolver, tá ligado? Como se fosse algo quebrado, mas é algo que tem que ser lidado. E o jeito que a sociedade age com esse tipo de gente não é um jeito muito convidativo, o que vai de encontro. E aqui eu vou estender o papo mais do que eu gostaria, mas aqui vai de encontro com a mensagem daquele NHK Nyokoso, Welcome to NHK. Que a galera um pouquinho mais velha provavelmente conhece, que é também um anime sobre pessoas niches e pessoas hikikomori. Meio que a lição que aquele anime quer te dar é que o hikikomori só existe porque a sociedade permite que ele exista, porque tem alguém que vai estar lá pra dar esse amparo pro hikikomori, sabe, pra pagar conta, fazer comidinha, limpar a casa e os caralho. Ele só existe por causa disso, enquanto o Real Life ele fala, tipo, sim, mas às vezes é justificado porque às vezes essa pessoa virou um hikikomori não só porque ela é uma filha da puta, é porque ela está passando por problemas e talvez ela precise de um tempo pra recuperar esses problemas. Não que você deva deixar ela descontrolada, só dando o necessário pra ela sobreviver e mais nada. Mas ela precisa ao mesmo tempo de um tempo pra se curar, sabe? Porque ninguém vira hikikomori do nada, sabe? Eu acho que mesmo pessoas que elas são naturalmente antissociais e tudo mais, é um problema que é mais fundo, eles são camadas, tá ligado? E é muito fácil pra gente assumir que, o cara é Nietzsche, o cara é hikikomori porque ele é vagabundo. O cara, ele é desse jeito porque ele é otaku fedido, tá ligado? Todo esquisito é assim mesmo. É meio paia quando você pensa desse jeito. Então, são dois animes que falam sobre a mesma coisa de formas diferentes. Eu acho isso legal. Mas sobre o Real Life agora e o final.
Aí tem todo o drama de que agora o Ryo e a An, os dois conselheiros, né, da Hishiro e do Arata, eles têm certeza de que os dois vão se esquecer um do outro no final do projeto, e isso dá muita aflição neles, e em você como leitor também, porque você, tal qual, e isso é uma parada que eu acho legal, você como leitor quer ver os dois juntos, mas você tem personagens dentro do mangá que querem ver os dois juntos também, tipo, tem todo um arco do, um arco do pessoal, tipo, dos amiguinhos deles da escola, falando assim, velho, os dois são feitos um pro outro e eles claramente amam um ao outro, por que que esses dois não ficam juntos, tá ligado? Sem saber que os dois adorariam ficar um com o outro, mas eles têm esse motivo a mais de que, tipo, cara, vai acabar o Real Life, essa pessoa vai esquecer de mim. Ela é 10 anos mais nova que eu e tudo mais. A Hishiro, inclusive, descobre meio que por investigação, ela não tem 100% de certeza, mas ela tem certeza, tá ligado? De que o Agatha, ele é um adulto do projeto Relife também. O Agatha não, ele é burro demais pra isso, mas faz sentido pro personagem da Hishiro, do jeito que ela é ligar os pontos, sabe? De fazer a ligação e falar, porra, faz sentido pra caralho. Só que ela não pode confirmar isso com ele, porque no momento que ela faz isso, os dois são expulsos do projeto, tá ligado? Por revelarem o projeto pra alguém que não faz parte do projeto a princípio. Então ela não pode confirmar. Então ela também entende que tá, beleza, se todo mundo que se relaciona comigo na escola vai esquecer de mim no final do projeto, isso inclui o Arata, então ela tem um motivo adicional pra tá sofrendo nisso tudo. De novo, maduro, sabe? Tipo, as coisas fazem sentido. A parte de pseudociência não faz, porque daí eles explicam que, pô, é um vírus, e daí quanto mais contato você tem com uma pessoa, mais você passa desse vírus pra outra pessoa, e daí no final do ano, alguma coisa lá vai trigar esse vírus, e as memórias da pessoa que passou o vírus vão ser esquecidas. Essa parte de pseudociência é um pouquinho assim, desliga a chavinha, tá ligado? Aceita. Eu não acho que o autor precisava ter dado um motivo, mas acho que ele fez isso justamente pra incluir essa parte de quanto mais os dois estão juntos, mais chance deles se esquecerem um do outro vai ser. Mas eles acabam meio que sucumbindo à vontade. Não à vontade, é à paixão. Pra ficar mais bonito, né? Pra não ser muito imperativo. E eles meio que se declaram um pro outro e eles saem juntos, mas eles não oficialmente namoram. Justamente porque eles sabem qual que vai ser o final deles, especialmente a Hishiro. E daí tem o final que eu, de novo, eu lembrava do final. Eles de fato se esquecem um do outro. O Arata, ele recusa todos os trabalhos dele e ele vai trabalhar no Real Life como conselheiro, o que, de novo, faz extremamente sentido. É basicamente o que ele faz com os adolescentes ali na escola dele. A Hishiro vai, de novo, ela vai trabalhar nesse lado laboratorial. E daí o Ryo e a An, eles pensam assim, tipo, cara, a gente tem o faca e queijo na mão, tá ligado? Vamos colocar esses dois pra ficar perto um do outro e torcer pro amor deles ser mais forte e reativar as memórias deles. Porque eles têm, tipo, um dos dates lá que eles fazem, depois que eles começam a sair juntos, eles compram um chaveirinho de celular um pro outro. E quando eles se esquecem um do outro, eles falam assim, cara, quando que eu comprei isso? Mas não quero tirar porque por algum motivo pra mim é muito importante. Então vai ficar aqui. E daí é esse chaveiro que ajuda a trigar a memória um do outro quando eles têm um momento a sós, assim, um com o outro. É um momento bonitinho, é um momento da hora, é um momento catártico, porque, de novo, você como leitor quer ver os dois juntos, e você sabe que vai ser um final feliz. Você sabe que vai ser um final conto de fada e tudo mais. Eles lembram do outro. Ah, meu Deus, Arata. Meu Deus, Hishiro. Não sabia que você era. Ah, eu sabia. Tem todo um final bonitinho. Na minha opinião, de novo, não é que eu não tenha gostado do final de fato. Mas, na minha opinião, se pá, seria mais legal se, ao invés de eles se lembrarem um do outro, eles tivessem meio que o sentimento lá de tipo, cara, essa pessoa é muito familiar pra mim. Eu tenho sentimentos estranhos com essa pessoa que eu nunca vi na vida, mas não lembro dela. E daí eles meio que têm um recomeço que entraria no todo ponto do real life, porque agora eles são outras pessoas, sabe? Eles são outras pessoas e eles são adultos completos. Inclusive, de novo, a Hishira é um ano mais velha do que o Arata. A gente passa a maior parte do mangá achando que o Arata é 10 anos mais velho do que a Hishira, mas na verdade ela é um ano mais velha do que ele. Eles, como pessoas renovadas pelo projeto Real Life, agora adultos completos, sem se preocupar com essa parte da escola, trabalhando juntos e tudo mais.
ter um novo recomeço, ter o seu real life, tá ligado? Eu acho que seria mais interessante. Seria um pouquinho agridoce, mas a confirmação de que os dois, assim, apesar de todos os pesares, eles acabaram juntos de qualquer forma, eu acho que seria mais interessante. Seria um final definitivamente mais interessante. E como eu falei, eu prefiro às vezes uma coisa que é mais interessante do que algo que é necessariamente bom. Mas não tira o fato de que o final, ele é bom. Você tem o payoff, você finalmente vê os dois juntos e tudo mais. E daí o finalzinho mesmo é o Agatha, ele vai skipar o treinamento dele, porque ele já meio que teve o treinamento dele tendo o próprio real life, então ele sabe as regras, ele sabe as direções, ele sabe o meio que, tipo, a boa parte do trabalho de um conselheiro. E daí ele vai ter a primeira cobaia dele. A primeira cobaia dele é o irmão do Oga. E daí ele entra na casa do Oga, porque obviamente não tem como ele, sabe, pegar o irmão dele na rua, que nem o Ryo fez com o Agatha, então ele, sabe, tem que dar um jeito de entrar na casa dele, e daí tá tanto o Oga quanto a Karyu na casa, e os dois ficam, eu não conheço a pessoa, mas ela é minha muito familiar, então não tem problema ele entrar no quarto, tá ligado? E daí ele meio que mente que ele é amigo do irmão do Oga, e daí o Oga fica feliz porque finalmente ele viu um amigo dele vindo visitar. É oferecido pro irmão do Oga o projeto Real Life, e acaba aqui, tá ligado? Acaba com a pílulazinha laranja, que é meio que a cor do irmão do Oga, porque todo personagem tem meio que a própria cor, assim, principalmente nos balões de fala. O irmão do Oga fica confirmado como laranja, acaba com a pílulazinha laranja, e ali termina. De novo, muito bonitinho, muito legal, catártico, maduro, fofinho, mas o que eu não tinha lido em 2018 porque ainda não estava disponível era os dois epílogos que foram publicados no tankobon do volume final de Real Life. Esses epílogos, eles não são no formato webtoon, eles são no formato mangazinho, assim, bem simples e tudo mais, não é nada especial visualmente, sim, mas é um formato diferente. O primeiro epílogo, na verdade, você passa logo depois que o mangá acaba, e daí é o Agatha, a Hishiro, a An e o Ryo finalmente tendo o momento deles de, vamos, tipo, colar junto, dar um rolê, beber e conversar sobre tudo que a gente passou nesse ano. Que é algo que eles ficam planejando durante o mangá inteiro, sabe? De, tipo, não se preocupa, depois de tudo isso a gente vai sair pra beber e vai rir dessa situação toda. Você tem esse payoff, e eu acho muito foda. Eu acho um pouquinho forçado em alguns pontos. Ele é meio que pra fechar o nó do, tá, essas pessoas estão de fato namorando. Eles vão pra casa do Agatha, porque é uma gag recorrente que sempre que eles precisam se reunir, eles vão na casa do Agatha porque ele mora sozinho, tá ligado? Então eles vão beber na casa do Agatha nesse momento, e daí o Ryo e a An vazam, deixam os dois sozinhos e tudo mais. E daí os dois meio que, tipo, trepam. Fica bem explícito ali que eles não mostra nada, mas fica bem explícito ali que os dois match. Porque, de novo, como o Agatha ele vai ser conselheiro das cobaias, ele vai ficar na forma de adolescente dele por muito tempo, ele vai ficar na escola por muito tempo, então ele não vai ter tempo de ver a Hishiro. Então essa é meio que a desculpa deles ali pros dois meterem, tá ligado? eu acho um pouquinho forçado, principalmente do jeito que o Agatha fala que não, porque antes eu me segurava porque você era uma menina jovem e tudo mais, e eu não podia fazer isso, mas agora que eu sei que você é adulto, eu não consigo mais me controlar. Eu senti que é um pouco fora de personagem e eu senti que é um pouco forçado. Mas é bonitinho de qualquer forma, tá ligado? É tipo, tá, os dois são adultos, os dois podem. Aí a outra coisa que eu acho um pouco forçada é que daí o final desse epílogo tá o Ryo e a An andando na rua, os dois têm uma conversa, explicado algumas coisas sobre eles, assim, sobre o que eles passaram. E daí o Nyo beija a An e tal, e tipo, os dois meio que confirmam que os dois estão juntos, porque você passa o mangá inteiro shippando os dois. Apesar deles meio que se odiarem, assim, tá ligado? Eles têm um ódio afetuoso um pelo outro. Nunca foi dito nada sobre os dois serem apaixonados um pelo outro, assim. Mas obviamente você, como fã, você shippa, porque é isso que a gente que assiste anime faz, tá ligado? E daí os dois, de novo, se beijam e eles falam, tipo, pô, boa metê, tá ligado? É meio isso. De novo, eu acho um pouco forçado toda essa parte de envolver sexo e tal. Mas é bonitinho uma confirmação de que não só o Agatha e a Hishiro terminam juntos, mas a An e o Ryo também terminam juntos. Que é algo que todo mundo tava torcendo pra acontecer também. E daí tem o segundo epílogo, que esse epílogo já é alguns anos depois. Eu não sei exatamente quanto tempo é, mas é com certeza mais de um ano. Eu chutaria que é pelo menos uns 3 pra 4 anos depois, porque o epílogo começa com uma entrevista de emprego pro Real Life.
e o entrevistado é o Hoga. E daí tá o Ryo e o Arata muito nervosos, se segurando muito, tá ligado? Pra falar. E daí o Hoga explica que meu irmão era Hikikomori, e daí ele passou um tempo fora, e quando ele voltou ele tava renovado, e ele falou, ele não me deu muitos detalhes, mas ele falou que é por causa dessa empresa Real Life. Então, eu quero trabalhar aqui. Então, tipo assim, como ele tava procurando emprego, eu imagino que seja depois um emprego formal, no caso, né? Eu imagino que seja depois dele ter terminado a faculdade. Por isso que eu acho que já passaram alguns anos aqui. Não foi só um ano, o ano do irmão dele e tudo mais. Eu acho que ele já tá pelo menos terminando a faculdade aqui. Daí ele passa, ele vira assistente junto com o Agatha, ele ainda não se lembra de nada. De novo, apesar dele achar o Kaizeki muito familiar, ele não se lembra de nada que aconteceu no ano do Kaizeki. E tanto que ele até fala, tipo, pô, por que não me deixam olhar os relatórios das cobaias 1 e 2, tá ligado? Por que não me deixam fazer isso? Que a cobaia 1 é Hishira, a cobaia 2 é o Agatha. Fica implícito que eventualmente o Oga vai acabar entendendo o que aconteceu. E daí acaba com o Oga convidando o Agatha, a An e o Ryo pro casamento deles vulgo o Oga e a Kanyu. Que eles ainda estão juntos, mesmo depois desse tempo, e eles vão finalmente se casar. E o Oga e a Kanyu decidiram que, assim, tipo, eles são colegas de trabalho há pouco tempo, o Oga e o Agatha, mas eles têm uma familiaridade muito grande com ele, por algum motivo, tá ligado? Então eles convidam o Agatha é o padrinho do casamento e tal, e daí termina com todos eles finalmente juntos, todos os personagens principais ali, incluindo a Tamarai, que é a menina do vôlei, os dois amigos dela e tudo mais, sabe? Você termina o final feliz de verdade, o final de conto de fadas ali. Cara, tipo, definitivamente foi melhor nessa segunda vez do que na primeira vez. Eu acho que eu chorei menos. Apesar da primeira vez de eu ter lido, eu ter lido no trabalho, eu chorei menos dessa vez. Mas eu acho que eu empatizei muito mais com a história nessa segunda vez. E eu sinto que eu tinha mais maturidade pra entender melhor por que o Real Life é tão bom. Acho que mais do que nunca, eu acho que esse vídeo que eu tô fazendo é necessário pra espalhar a palavra de Real Life por aí e fazer as pessoas lerem. De novo, ele aborda assuntos de maneira madura, ele aborda assuntos de maneira muito meiga, a maneira como os personagens são escritos é muito legal. Você quer ser amigo de todo mundo, você quer ser pai das crianças ali, tá ligado? Torce pelos personagens para as coisas darem certo para eles, e acho que não tem uma marca de mangá melhor do que essa, sabe? Onde você se importa com todo mundo ali, especialmente um mangá de drama, que é isso que a história quer fazer, é de passar o drama. Se você sente o drama, quer dizer que o mangá fez bem o trabalho dele. Então é isso, voltar pro Takato de 2 semanas atrás, onde ele vai terminar o vídeo, e é isso. Cara, velho, Real Life é do caralho. Eu recomendo pra todo mundo ler isso. De novo, se você chegou aqui sem ter lido essa merda, vai tomar no seu cu, vai se fuder. Você perdeu a surpresa, ler essas coisas e descobrir elas em tempo real, como o autor gostaria que você descobrisse. Mas eu sei que vai ter gente que vai ver essa porra desse vídeo até o final e vai pegar os spoilers. Enfim, pessoas, acabei falando tempo demais. Esse vídeo vai ficar muito mais longo do que eu esperava que ele fosse ficar. Mas se você assistiu até aqui, um beijão pra você, até a próxima. E é isso. Bye bye.